Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Voo Picado comigo, Nuno Picado, e hoje tenho um convidado que está comprometido, o benfiquista Gonçalo Mialha. Tudo bem? Tudo, olá, boa noite e obrigado pelo convite. Não, E obrigado é eu um por teres prazer aceitado estar aqui aqui. este desafio, que isto, vá lá, tiveste sorte que não foi em direto, que era para ter aqui mesmo a pressão do pessoal a comentar tudo Mesmo. aquilo que tu dizes. Olha, apresenta-te um bocadinho às pessoas que não te conhecem. Então, hoje sou o Gonçalo, como o Nuno disse, tenho 33 anos, sou da Portela de Sacavém, originalmente, mas estou imigrado aqui há cerca de 3 anos, Aqui vim para os onde? Países Baixos, Ah, para Delft, e acabei por me ir embora numa boa altura, que foi ali mesmo no final da época do Schmidt, por isso ainda apanhei, ainda apanhei os meus certo. últimos tempos em Lisboa e os nossos últimos tempos de Glória, e pronto, olha, Então, se agora calhar foi isto aqui que um está a bocado mais à passar, o pessoal distância. anda a cascar no Rui Costa, se calhar a culpa é tu, abandonaste isto e entrou em descalabro. É verdade. Pá, abandonei, mas olha, a verdade é que estando à distância não dá para ir aos jogos, muito pontualmente, mas pelo menos até a última, calhou bem a última vez que estive em Lisboa, até calhou naquela Assembleia Geral do Benfica District, até Uhum. consegui ir lá fazer uma intervenção lá ao Palanque, por isso Ah, ok. até foi fixe. E, infelizmente o Benfica nunca marca com grande antecedência as Pois não. Assembleias Gerais, por isso nem dá para programar visitas de propósito a Portugal por causa disso, por isso foi Tu, grande a tu virias a coincidência, Portugal calhou bem. para uma dessas, se fosse assim, se calhar daquelas mais importantes, vá, Quentinhas. digamos assim. Se bem que o importante Quentinhas. depende de pessoa para pessoa, mas pronto, aquelas que mais decisões, por exemplo, essa do District, tinha ali uma decisão, não era? Sim, sim, acho que sim, porque considero, sendo sócio, que é uma das responsabilidades que temos, por isso, e claro que nunca iria só a Lisboa propositadamente só por causa disso, mas seria sempre para visitar a família, mas por isso Aproveitavas também. era bom conciliar sempre, por isso o Benfica tivesse numa de marcar com 2 e 3 meses de antecedência, de certeza que ia tentar conciliar uma visita a Portugal para ir às assembleias, mas parece que é demasiado difícil para o clube fazer uma coisa dessas. Tu tens acompanhado o clube, vês que vês na televisão, vês os jogos na televisão, é através da internet, como é que tu consegues ver aí, Sim, ver os sim, jogos? é pela internet. Pronto, não tem tanta piada, não tem tanta piada. A minha namorada não liga tanto a futebol, por isso acabo por estar aqui a ver um bocado os jogos sozinhos, especialmente os jogos grandes, é um bocado chato estar aqui um bocado sozinho a sofrer sozinho, mas também ainda estou um bocado naquela fase de luto por causa das eleições, que me deixou assim um bocado desanimado, deixei de acompanhar assim tanto os jogos, mas acompanho o vosso projeto, é até mais por aí que me tenho mantido ligado ao Benfica. Os grupos do WhatsApp é sempre aquele clássico, mas sim mais pelos rescaldos e pelos fóruns e pelos vossos episódios. Muito bem, boa. Então, apresentações feitas, nós também vamos ter aqui mais tempo, um bocadinho nesta horita. Vamos ver se é uma horita de programa para conhecer um bocadinho mais o Gonçalo e o que é que ele acha. Então, nós escolhemos dois temas. O Gonçalo escolheu um, eu escolhi outro. O Gonçalo escolheu falar sobre ciclos desportivos. Gonçalo, eu não sei se o nome do tema é este, se queres acrescentar alguma coisa, É, mas também é um já bocado vais poder fluido. explicar aquilo que te leva a escolher este tema. E eu escolho um tema que se chama, isto é um nome esquisitíssimo, mas eu também não sei bem como é que lhe chamar. Ultrassensibilidade no desporto e no futebol em particular. Já vão perceber porquê. Então vá, antes disso, deixa-me só agradecer à malta que deixou comentário no último programa, a Lourdes, ao Neves Teixeira, ao Luís Jesus Ferreira, ao Jorge A, ao Paulo Cerdeira, ao Pedro Antunes e o Vasco Alves, e nós vamos deixar aqui dois destes no final também para falar um bocadinho sobre aquilo que eles deixaram, para escreveram lá, e nós vamos comentar um bocadinho. Então vá, sem mais demoras, vamos ao primeiro tema do tal dos ciclos desportivos. Gonçalo, é a tua vez, o que é que tens para dizer? Sim, O que é que te levou a escolher este tema? Fala tudo. yeah. Para mim era assim um bocado difícil materializar assim num tema, mas sim, a minha ideia era para aí mudança de ciclos e paradigmas e projetos desportivos e a importância de saber terminá-los e tive veio-me à cabeça este tema por causa de várias notícias que vi na comunicação social nas últimas 2 semanas. O primeiro é aquele
já um tema clássico anualmente por volta desta altura, que é o tema da renovação do nosso capitão, do Otamendi. Depois também, um bocado ligado a isto também e relacionado ainda com o Otamendi, foi o adeus dele à seleção argentina. Ou seja, foi o último jogo dele em solo argentino, ele ainda vai disputar o Mundial. Muito provavelmente o Messi também se vai retirar depois do Mundial. E agora mais recentemente, acho que foi até esta última semana, foi também o anúncio do adeus do Salah ao Liverpool e do Griezmann ao Atlético de Madrid. Por isso... E como é que tu achas que estas coisas devem ser geridas? Olha, eu acho que o ponto fundamental pegando aqui se calhar aqui no Otamendi, não é? Que é o que tu referiste aqui, diz respeito ao Benfica. Como é que tu gerias aqui esta coisa? Olha, primeiro que tudo, acerca do Otamendi, eu acho que é preciso ter, para quem toma decisões, neste caso a estrutura diretiva, é preciso saber o que é que se quer e ter visão, ou seja, saber ver um bocado mais à frente com os outros e no final de contas é preciso ter coragem para tomar decisões que às vezes não são muito populares ou não são fáceis de tomar, e acho que é uma das coisas que podemos apontar que não, na minha opinião não tem corrido muito bem. Mas então tentei assim, quando estava a pensar neste tema, tentei assim mais ou menos pensar o que é que era, até queria tentar definir o que era um ciclo, principalmente em organizações competitivas, quer não é só no desporto, mas também nos negócios. Por isso eu defini assim 4 pontos, ou seja, acho que um ciclo começa sempre com uma ideia forte, que mais tarde depois atinge um determinado pico, que pode ser mais ou menos duradouro ou pontual, depois com o tempo acabam por envelhecer e até estagnar, e no final acabam por precisar de uma reinvenção antes que haja um declínio dessa organização. E eu acho que acaba por ser quem melhor sobrevive a longo prazo, não é quem evita o fim de um ciclo, mas quem acaba por melhor saber mudar antes de ser demasiado tarde, iniciar outro ciclo. Uhum. E então, e falando agora no Otamendi, faz-me um bocado de confusão, mas o Mourinho acho que acabou por confirmar o que muita gente suspeitava, que é a decisão da renovação do Otamendi está nas mãos do jogador. E o que me faz muita confusão, sendo que estamos em abril já e nesta altura não sabemos se contamos com o Otamendi para a próxima época, faz mesmo imensa confusão estarmos em abril e não sabermos isso, ou seja, não sabemos se vamos precisar de um substituto ou não, e acho que se tivéssemos essa decisão já feita há muito tempo, conseguiríamos estar em muito melhor posição para arranjar um substituto com tempo. Mas lá está, não me surpreendeu, tenho ideia que foi o que aconteceu nas últimas renovações do Otamendi, foi exatamente da mesma forma, e acho que neste caso está a faltar se calhar um bocado de coragem ao Rui Costa e à direção, porque não é uma decisão fácil, acredito, para um jogador com o estatuto do Otamendi, né, para o que ele já ganhou, ainda há 2 anos foi campeão mundial, não deve ser fácil dizer que já não se conta com ele, e eu acho que o rendimento esportivo do Otamendi, principalmente nas últimas 2 épocas, já não foi o mesmo, por isso eu acho que o Benfica devia seguir em frente, e acho que às vezes também se confunde, muitas vezes é confundir ingratidão. As pessoas acham que o fim de um ciclo, confundem o fim de um ciclo e um clube ou um presidente fazer o que é melhor para um clube, ou seja, neste caso não contar com o jogador, pode soar como forma de ingratidão, e acho que muitas pessoas pensam assim. Eu acho que é errado. Sim, isso é um bocadinho, se me permite, isso é um bocadinho meter um bocadinho a misturar as emoções com a racionalidade, não é? E o futebol e a indústria do futebol tem esta particularidade. São empresas que gerem muitos milhões e ativos e aquelas coisas todas chatas que nós já sabemos,
mas ao mesmo tempo é uma indústria que quase que o seu produto é a paixão, não é? Porque tu não, sem isso não, quase que nada disto faz sentido, porque nada disto é racional. E portanto, isso tu estás a dizer da emotividade e de ser difícil terminar alguns ciclos porque temos lá está esta relação quase afetiva com alguns jogadores, especialmente aqueles que ficam cá há muito tempo. Às vezes não é fácil, e não é uma decisão popular, e já sabemos que muitos presidentes não gostam, fogem de decisões impopulares como sei lá, como uma coisa qualquer foge de uma coisa má. Como a malta foge dos impostos, se calhar, em Portugal. Quem foge, não é? Há quem pague. E portanto não é uma decisão fácil, e especialmente torna-se tudo mais difícil em alturas difíceis, de ciclos difíceis de resultados desportivos, como nós estamos, em que todas as decisões que são tomadas parece que se corre o risco de tornar a coisa ainda pior. Depois há também aquilo que é o arrependimento, não é? Eu tomo uma decisão destas e depois, okay, ou seja, eu acho que o Otamendi já tem 34 ou 35 ou 36 anos e já chega, mas depois quem é que eu vou buscar? Eu tenho orçamento para cobrir este jogador, e eu acho que a decisão da última renovação, pelo menos, foi um bocadinho nesse sentido. Ou seja, nós temos aqui não sei quantos jogadores para contratar, porque nós andamos a contratar para aí 10 por época, em média. E eu prefiro alocar o meu orçamento para posições mais urgentes ou mais caras do que aqui propriamente a central, onde tenho um jogador que se calhar tempo faz mais um ano. E acho que acabámos nós aqui por arrastar um bocadinho a coisa de forma desnecessária, porque acho que já estava na cara, se calhar, que o Otamendi já estava a dar sinais que podia ser as últimas épocas. E eu acho que agora oficialmente, e eu achei que o Otamendi devia, até porque continuava a ser o nosso melhor central, devia renovar, lá está, por todos estes motivos, porque isso ia obrigar a fazer um investimento, se calhar, que era desnecessário, tendo em conta que o jogador ainda tinha um rendimento ao ponto de ser o nosso melhor central. Se calhar isso não diz grande coisa dos outros dois ou dos outros três, mas pronto, mas pelo menos é o cenário. Atualmente eu acho que isso já não se verifica, e portanto acho que atualmente renovar com o Otamendi seria um erro, eu acho. Eu acho que estamos perante isso que estavas a dizer, do fim de ciclo, e por muito que se goste do Otamendi, e eu gosto, acho que neste momento já não faz sentido, porque depois coloca-se numa posição em que um jogador com o estatuto que ele conseguiu atingir aqui no Benfica, e por mérito próprio, capitão de equipa, já é quase sempre titular, já foi campeão, já tem muitos jogos com a nossa camisola. É muito difícil, é um representante do treinador no balneário e em campo, e portanto é muito difícil tu colocares um jogador destes no banco. É difícil, é estranho. Foi estranho com o Luizão terminou a carreira a meio da época, e portanto às vezes, para evitar problemas ao treinador e para evitar problemas de balneário que testa gestão que precisa de ser feita, mais vale assumir e ser o presidente a assumir a coisa, o presidente ou o gestor do futebol, e não deixar isso propriamente para o treinador, que do enfia no banco e deixa de o colocar a jogar, não é? E por isso eu acho que, não sei se estás de acordo, que a altura do Otamendi claramente já chegou, parece-me. Infelizmente, eu gostava de ter o Otamendi mais 10 anos, porque eu gosto do Otamendi, tem sido um ótimo capitão, mas acho que a altura dele chegou. Acho que estamos nesse ponto. Sem dúvida. Não, e acho que ele, principalmente nesta última época, ele já teve a ação direta, erros que já nos custaram. São cada vez mais, não é? Tinha sempre um ou dois, mas agora são cada vez mais. Exato. Principalmente eu acho que foi aquele jogo com o Santa Clara. O Santa Clara foi muito mal. Com o Santa Clara foi aquele que marcou mais, por isso... mas é esta inação por parte de quem nos dirige que me faz assim um bocado mais confusão. Eu às vezes dou mais crédito a que se toma uma decisão difícil, que mais tarde mesmo vai que seja saber, errada, e se calhar foi errada. Porque tu consegues ver com a distância de um ano ou dois se a decisão foi errada, mas quando a estás a tomar é difícil, não é? E portanto não é fácil tomar decisões às vezes. Desde que vejas o racional na altura, mas claro, tens exemplos no futebol europeu. Eu lembro-me o Pirlo quando saiu do Milan, teve 10 anos no Milan, foi para a Juventus, ainda jogou muita bola, ainda teve lá 4 anos, tiveste o Suárez do Barcelona, saiu diretamente para o Atlético de Madrid, ainda foi campeão. Tens se calhar o fim de ciclo mais absurdo do futebol, que foi a saída do João Pinto, do Benfica. Alguém decidiu que era o fim de ciclo do João Pinto e foi reforçar o Sporting também. E o resto é história. Ele e o Jardel fazendo chorar todos os dias. Eu não sei se...
Eu acho que há aqui mais alguns dados a juntar. Eu acho que nós podemos falar também de ciclos. Eu estava a ouvir falar de ciclos, eu estava mais a pensar não tanto em jogadores, mas até de uma direção, não é? Eu também acho que os sinais estavam todos aí. Eu também, eu não sei o que é que tu achas, mas acho que os sinais estavam todos aí. E nós próprios, os adeptos do Benfica, decidimos, a decisão está tomada. Eu não votei, e acho que, e pelo visto o Gonçalo também não, mas a maioria decidiu, e isto é democracia, e está decidido. E portanto a maioria decidiu pela mudança da continuidade, não é? Faça aspas com as mãos. Mas também acho que também é mais um exemplo do que estava na cara de que estava na altura. Lá está, tivemos o tal ciclo do Vieira, do início difícil, que estavas a explicar, depois o ponto alto, aqueles 4 vezes campeão, e depois começou a estagnar e até começou a decair ao ponto que nós estamos hoje. Portanto, os sinais estavam todos aí, que era preciso aqui uma energia fresca. E nós não. E o Porto conseguiu fazer isso, o Sporting fez isso com o Bruno Carvalho, e nós, não, por um motivo ou outro, que não vai ser tema deste programa, não conseguimos fazer. E eu tenho pena disso. Acho que o Benfica precisava de uma mudança. Aqui, às vezes, o catalisador para a mudança é também haver uma alternativa. E eu agora aqui não estou a falar de eleições, também vou falar de jogadores. Ou seja, tu tens um. Lembras quando o Roberto Baggio saiu dos Juventus? Eu lembro-me na altura. Tens quantos anos? 33, se calhar. 33 é pá, acho que. O Roberto Baggio na altura era um dos principais jogadores do mundo. Era tipo o top 3. Tinha vindo do Mundial 94, onde era ele e o Romário eram os melhores jogadores do mundo. O Roberto Baggio era um dos melhores jogadores do mundo. E a Juventus teve uma decisão que para mim na altura foi estranha, de o vender a um adversário direto, o Milan. A Juventus vendeu o Roberto Baggio ao Milan. Eu na altura achei que estes malucos. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E ele ainda era relativamente novo, devia ter 30 anos, 31, 30 anos, ou 29 a 30 anos, uma coisa assim. Portanto, topo da carreira, não é propriamente um jogador que já estava com 33 anos, e ele na altura saiu por muito dinheiro. E eu não, se calhar não acompanhava tanto aquilo que era o dia a dia das Juventus, não sabia que eles tinham lá um jovem jogador chamado Alessandro Del Piero. E portanto eles decidiram vender o Roberto Baggio, um dos melhores jogadores do mundo da altura, um dos jogadores mais conceituados, certamente, a um adversário direto, porque queriam abrir espaço ao Del Piero, em que eles acreditavam muito. E para isso acontecer, eles tiveram que tomar uma decisão difícil, e de certeza que muitos adeptos devem ter ficado a coçar a cabeça de vender o Roberto Baggio. E a verdade é que o Baggio nunca mais fez nada, não fez nada no Milan, não fez nada no Inter, depois andou pelo Brescia, pelo Bologna e por aí fora. E o Del Piero fez a carreira que fez nas Juventus. E aquilo que parecia uma decisão inexplicável, e é de risco, porque estás a apostar num jovem e estás a tirar uma coisa certa, que é um jogador estabelecido, um dos melhores jogadores do mundo, acabou por ser umas decisões se calhar mais corajosas e mais corretas que eu já vi no mundo do futebol. Mas isso havendo essa tal almofadinha atrás que te dá algum conforto para te empurrar a levar essa decisão, é mais fácil. Há um problema aqui no Benfica, saindo o Otamendi, e agora acho que faz sentido, mas por exemplo na época passada tinhas o Tomás cheio de lesões, né, com pubalgias e por aí fora, e depois tinhas o António Silva também com exibições assim meio nem carne nem peixe, e não havia mais ninguém. Ou seja, saindo o Otamendi eras obrigado a quase contratar 2 centrais, e por isso é que acho que essa decisão acabou por não ser tomada. Esta época eu já não vejo nenhum racional para que isso aconteça, apesar de achar que a saída do Otamendi ia permitir que tanto o Tomás como o António jogassem os dois juntos e se pudessem assumir finalmente para também eles, para subir a outro nível, para assumir, um deles tinha que assumir a liderança da defesa, que normalmente há sempre um líder, né? Eu acho que levanta o braço e os outros vão atrás, e resta saber se era o António ou se era o Tomás. Se calhar eu olhava mais para o António nesse papel. O Tomás é um jogador que se calhar mais com bola no pé, o António é um jogador se calhar um bocadinho diferente. Até acho que eles se complementam bem, por acaso acho que é interessante, o mais rápido, o mais forte. Nenhum deles especialmente bom de cabeça, e aí perdias muito, seu Otamendi. Mas até por aí podia ser uma altura interessante, porque lá está, abria esse espaço, não é? Abria esse espaço para que estes dois miúdos portugueses, que nós às vezes nos esquecemos, mas ainda são muito novos. O António tem 22, o Tomás deve ter 23, qualquer coisa assim. Chegarem-se à frente. Mas lá está, eu quando ouço, como tu, quando ouço o Mourinho dizer que está tudo nas mãos do jogador e o jogador é que sabe, eu fico logo com pensamentos de Di Maria novamente. Era um dos exemplos que eu tinha aqui. O primeiro ano acho que fez todo o sentido, eu faria o mesmo. O segundo ano estava na cara aqui a dar asneira, e mesmo assim eles deixaram que
deixaram que aquilo acontecesse, estava na cara que aquilo ia dar asneira. Pior ainda, repara o Roberto Baggio ao contrário. O Benfica fez o Roberto Baggio invertido. Não só tu ficaste com o segundo ano com o Di Maria quando já se percebia que a gestão dele já não estava a ser muito bem feita, como acabas por fechar a porta a um jogador que tu tinhas contratado 6 meses antes para fazer esse papel, o Rolaiser, gostes ou não, mas tu contrataste um jogador para isso e perdeste aquele investimento, deixou de fazer sentido. E pior ainda, perdemos aquilo que era o jogador. Perdemos aquele que era o jogador diferenciado do nosso plantel, que era o David Neres. Exato. É absurdo, é absurdo. E depois, acho que passado 6 meses, ou assim, foi a meio da época passada, estavas à procura de um jogador com as características do Neres e foste buscar aquele Bruma, que até joga preferencialmente à esquerda. Pois. Pá, não faz sentido. É absurdo. O Di Maria, exato. E eu acho que o Di Maria é uma situação semelhante ao Otamendi, que também acho que o Di Maria foi quem decide. Acho que o Di Maria, se quisesse, ainda estava hoje no Benfica. Se não quisesse ter voltado para o Rosário. Lembras, ele estava para voltar para a Argentina e só não voltou porque foi causa daquelas ameaças de morte e acabou por voltar atrás na decisão. Então o Benfica abandonou todos os planos que estavam a fazer para ficar com o Di Maria. Exatamente, e eu acho que eu ainda acrescentava que o Di Maria ainda tem uma agravante, foi que a gestão feita do Di Maria foi horrível. Foi desde que o Di Maria saiu todo chateado daquela primeira jornada no Bessa. Que eu não sei, o Schmidt parecia que tinha medo do homem. Pois, lá está, essa gestão para esses jogadores é muito complicada. Mas é absurdo. Eu ainda me lembro do homem ter feito 120 minutos em Marselha, lembras-te para a Liga Europa, no jogo da segunda mão. E depois acho que ainda foi de um penalti, se não me engano. Acho que ainda foi um penalti. Foi, acho que sim. Ele andou a aguentá-lo em campo aquele tempo todo e depois ainda foi do penalti. Não, é desses exemplos que eu estou a dizer, porque eu acho que às vezes as pessoas ao ouvir estas coisas interpretam isto mal, como se eu não gostasse do Di Maria. O Di Maria é dos meus jogadores preferidos. Há de ser sempre um jogador que eu vou referir quando me lembro de grandes jogadores que jogaram ao Benfica. Isso não está em causa. A gestão que fizeram do jogador é que não foi boa. É exatamente isso que tu estás a dizer. O Benfica não soube gerir o Di Maria. E se calhar o Di Maria não ajudou também com isso, tal episódio que tu logo no início também estabeleceu logo as regras, meus amigos. Isto assim não vai dar. Eu não vim para aqui para ser suplente nem para ir para o banco. Mas foi pena. Pois foi pena. Sim, ofuscou um bocado ali o regresso. Eu adorava que é uma daquelas histórias que merecia terminar com um final feliz, até porque começou muito bem. Lembras-te com a Supertaça, ganhámos ao Porto e ele marcou um gol, portanto, mas depois lá está. A gestão da coisa não foi bem feita e a renovação então foi catastrófica e teve danos que nós ainda hoje estamos a pagar por eles. Não necessariamente por causa do Di Maria, mas porque aquilo que nos obrigou a fazer para manter o Di Maria no plantel. Perdemos aquele, para mim era o grande diferenciador da equipa, que era o Neres, e que hoje nos dava um jetaço do caraças. Eu tenho aqui mais alguns exemplos para ti. Olha, lembro-me do Pizzi e do André Almeida, ficaram um bocadinho do Benfica já fora de prazo e acabam aqui por se ver numa situação estranha. Eu ainda esta semana ou semana passada vi uma entrevista do Pizzi, não sei a que canal, peço desculpa por isso, em que ele falava que, ou alguém lhe perguntou, eu não vi, só vi assim um pequeno excerto, que ele não achava muito justo não estar no moral dos campeões, naquele moral que tem lançado a luz. E de facto acho que também era interessante falarmos um bocadinho disso, porque acho que os adeptos também têm um papel nisto, na valorização que se faz naquilo que os atletas dão ao clube. Nós somos muito precoces nisto, nós temos assim uma coisa muito precoce, não vou dizer. Aparece-nos aqui um brasileiro ou um argentino ou um italiano que marca aqui 3, 4 golos ou faz aqui uma época com alguns golos e nós ficamos completamente enamorados. Mas se for um português que vem aqui do Passos Ferreira e que faz 8 anos de Benfica, 5 vezes campeão e quase 100 golos, chega ao fim da carreira e não tem lugar no moral dos campeões. E eu não estou a dizer que o Pizzi era o meu jogador preferido, mas também acho que isto, e eu acho que eu ouvi-lo ou ler aquilo que a transcrição do que ele disse, e acho que realmente estranho. Eu acho que ele tem toda a razão. E tu agora não me estás a ver a minha gata. Isto é lindo. Mas estás a ouvir. Sim. Mas de facto é estranho. Também tem a ver com a valorização que os próprios adeptos fazem destas coisas. Eu quando começo a pensar nisso, é muito estranho o Pizzi realmente não estar
não estar ali numa posição. E depois está lá o João Félix, que fez 6 meses na equipa A. Sim. E está o Rui Costa, que ganhou um título e jogou 3, 4 épocas, e volta aos 34 ou 35 anos. Portanto, isto é um bocadinho pelos nomes, lá está. Eu acho que há aqui uma situação, não quero alongar, quero passar a bola, em que parece que nós estamos sempre a queixar que os jogadores não ficam cá há muito tempo, mas depois os que ficam cá há muito tempo nós tratamos-os mal. E acho que isso é estranho. Eu acho que em relação ao Pizzi era um bocado. Eu acho que ele levou ali um bocado por tabela. Primeiro, ele não era um jogador vistoso, naquela medida que não era rápido, não era de grandes fintas, mas se tu fores ver os números dele, são muito bons em termos de contribuição para golos e assistências. E eu acho que também, se calhar, com o Pizzi, ele sofreu um bocado, porque eu acho que é um bocado ingrato, mas a última impressão é que fica. Epá, eu já não sei quando é que foi a última época do Pizzi, eu acho que foi aquela antes do Schmidt entrar, ele já nem fez com o Schmidt, foi aquelas ali do... É que foi ali do Covid e não sei o quê, eu acho que foi por essa altura, não é? Exato, e aí claro que ele levou por tabela para o rendimento da equipa também nessa época ser fraco, e então acabou por ofuscar assim um bocado todo o período acho que ele ficou quase 8 anos no clube, e depois acabamos por valorizar, lá está, jogadores como o João Félix que ficaram lá. E que não quer saber do Benfica, ainda agora preferiu ir para a Arábia do que voltar, não é? Sim, é um bocado, faz-me também muita confusão estar lá o Félix e não estar lá o Pizzi, mas eu reparo, eu digo isto e não estou a apontar o dedo, eu estou a fazer uma introspeção, porque eu próprio na altura também me lembro que, para o Pizzi, pá, e eu acho que até estava na altura convencido que ele estava a fazer a cama ao Laje naquela altura, ele, o Rafa, aquela malta toda. O Laje jura que não, eu tenho algumas dúvidas, que não se criou ali um climazinho, mas isso não invalida que tu olhes. E agora que já passou algum tempo e que tu olhes para trás, e o Pizzi esteve há pouco tempo na Luz, já não me lembro, não sei, com o Estoril, ele até fez uns minutos e até foi aplaudido, mesmo uma coisa tímida, não é? Sim. Como é que tu queres que ter cá jogadores, e sonhas que o João Neves e que estes jogadores e que os Tomás e que os nossos melhores jogadores fiquem cá há muitos anos, se depois também não os tratas não o fazes sentir de maneira especial, não é? De uma maneira diferenciada. Eu acho que aqueles que demonstram que estão comprometidos com o nosso clube e que dão tudo pelo nosso clube merecem ser tratados de forma diferente de todos os outros, especialmente aqueles que acabaram de chegar. Eu acho que sim, e não acho que isso tenha acontecido. Epá, não há cânticos para os nossos jogadores. O clube não tem qualquer interesse em renovar com jovens, porque a lógica é vender antes que eles cheguem ao ponto da renovação para ter rendimento máximo. Portanto, por isso é que também não há incentivo nenhum do clube a renovar e a ficar com o João Neves durante não sei quantos anos. Aqueles que vão acabando por ficar são aqueles que não têm muito mercado, como o António Silva, por exemplo. Estamos aqui numa situação, estamos aqui numa fase um bocado estranha, os tais ciclos. Estamos aqui num ciclo muito estranho em que não ganhamos nada e parece que todas as decisões que nós tomamos são erradas, em que tudo o que parece que de mal que nos acontece é racismo, é tudo e mais alguma coisa. Portanto, estamos numa fase do nosso clube absolutamente estranha. E sabes o que é, Gonçalo? Eu acho que nós hoje estamos a viver isto e estamos muito dentro e estamos muito próximos do problema para o analisar, mas se calhar daqui a 20, 30 anos, quando alguém analisar histórias, quando alguém fizer histórias gloriosas como eu e o Baquer fizemos deste período, e vai conseguir olhar isto com mais frieza, porque vão passar a ser factos e números e não tanto aquilo que tu sentias. Os teus sentimentos não vão estar misturados com os factos, e vai olhar para isto e como é que estes gajos não viam o que estava a acontecer, não é? Como é que estes gajos não souberam dar um passo em frente, como é que estes gajos não mudaram e continuaram a amarrar na parede. Eu tenho um bocado essa sensação às vezes. Eu até acho que os nossos dois temas até podem estar aqui um bocado relacionados também em relação a isso, a ultrassensibilidade e o que está, as razões por trás disso, e depois provoca que muitas das reações que temos no estádio, que é difícil de explicar. Por exemplo, estavas a falar do Pizzi, também há um bom exemplo de um jogador se calhar foi um bocado maltratado, que foi o João Mário. A forma como o João Mário também saiu, depois daquela época brilhante com o Schmidt, e lá está, acho que se calhar mal gerido na época seguinte, mas chegou ao cúmulo do João Mário ser apopado no estádio e pedir para não jogar, né? O Schmidt confirmou que ele pediu para não ser convocado, e depois foi despachado já nem sei para onde. Foi para o Besiktas, não é?
Ele agora está na Grécia. Eu vi esta semana, acredites ou não. Fui ver dele, já não ouvia falar dele há algum tempo. Fui ver se ainda jogava. E ele ainda joga, se não me engano, no AEK. Qualquer coisa assim. Talvez. E tem jogado, e pá, se calhar sente-se útil. Acho que ele tem 33 anos, ou o que é. E acho que tens toda a razão. Mas eu acho que aí, acho que o jogador não teve culpa. Acho que o jogador nunca faltou a respeito ao nosso clube, pelo contrário. Foi enquanto cá esteve, acho que foi muito importante nesse talento que tu estás a falar. Ele marcou o quê? 20 gols? O que é que foi? Não sei, mas foi brutal. Uma coisa dessas, portanto, foi fantástico. E depois não soube ter um treinador que lesse o read the room, não é? Como se costuma dizer, e visse o contexto desportivo em que ele estava e continuou a tirá-lo às esferas até arrebentar a corda, até as pessoas fazerem essas parvoíces como assobiar o jogador ao ponto de ele nem sequer querer jogar mais por nós, especialmente em casa. E às vezes, lá está, as pessoas não. Algumas pessoas que estão no Benfica parece que não têm sensibilidade para estas coisas, pá, não sei bem, não te sei explicar, mas tenho essa sensação que esta coisa da gratidão, às vezes, e de misturar as emoções com a razão, nos impede de tomar decisões que são fundamentais, seja para o dia a dia, seja para o futuro a médio prazo. E parece que estamos aqui parados a repetir os mesmos erros e a repetir as mesmas coisas à espera que um dia isto dê certo. E pá, e não vai dar, eu acho que não vai dar, não é? Pois. Mas também falaste no André Almeida, eu também acho que um ciclo também se calhar não foi muito bem acabado no Benfica, foi do Luizão, um gajo que fez 15 anos e meio e depois saiu numa altura, saiu em setembro numa cerimónia à porta fechada. Sim. Não sei. Mas é engraçado porque eu tenho aqui alguns bons exemplos e nos bons exemplos estava o Luizão. É engraçado. Mas olha, eu tinha o Pizzi nos bons exemplos, por acaso, quando vi que o gajo. Mas é engraçado que digas isso. Não, são perspectivas diferentes sobre a mesma situação. Eu acho que isso é interessante. Sim. Mas pá, agora indo para uma nota mais positiva, tinha aqui alguns bons exemplos. Pá, tinha o exemplo do Jonas, por exemplo, que acho que foi um ciclo bem terminado, foi muito motivado pela lesão dele, mas acho que ainda foi bastante útil na última época em que fez, acho que ainda teve quase. E o Jonas também ajudou, porque o Jonas também disse que pá, não dá mais. Não dá mais, não vou mais, não vou esticar mais. Exato. Acho que um bom ciclo também que tinha sido terminado, infelizmente. Na minha opinião, retomamos esse ciclo um bocado inexplicavelmente, é o do Rafa. O Rafa, quando saiu, tinha 30, estava à beira de fazer 29, 30 anos. Ou assim uma coisa, assim, ou 30, assim uma coisa, depois. Tinha estado 8 anos no Benfica, quase sempre tinha sido muito, muito influente e a saída dele até foi anunciada atempadamente, até fizeram um vídeo maneirinho para as redes sociais. Mas acho que acabou por ser no timing exato, no melhor timing possível. Até não sei se te lembras, no jogo de despedida dele, ele até se picou com a bancada. Já não sei se foi com os Sim, com os Donai, mandava vir, sim. Quer dizer, cantem mais, ou estavam a insultá-lo, o que era. Mas pá, eu acho que tinha sido um ciclo terminado de forma, olha, top 30 anos, um jogador que prima que a sua principal arma é a velocidade. Olha, espetáculo. E agora, engraçado, passados 2 anos quase, quando o homem faz 32 é que se lembram do ir buscar. Olha, tens aí um excelente exemplo. Eu acho que a coisa já não está a correr bem, parece-me. Claro que os resultados das exibições não ajudam, mas ele não está a contribuir, pelo menos que justifique para o salário que tem e o Benfica ainda teve que pagar bom dinheiro para o regresso dele. No resto dos anos de contrato dele vai-nos custar para aí uns 15 milhões, 15, 20 milhões. E tendo em conta aquilo que se perspectiva, que é, lá está o que estavas a dizer, aquilo que são as armas fortes dele e o avançado da idade, eu acho que isto foi um autêntico disparate. Um autêntico disparate tomado por pessoas que lá está, misturam as coisas todas. Gostam do Rafa porque estavam habituados ao Rafa porque é amigo deles e queriam o Rafa aqui ao pé outra vez e pagaram o que fosse preciso para ele voltar. Quando a decisão mais difícil, se calhar, lá está, pela amizade que eles têm, mas racional, seria deixar o Rafa ir à vida dele. E continuar a carreira onde ele quisesse, mas nada contra, e que fosse feliz, e havia de ter o tempo todo depois, quando acabasse a carreira, para voltar ao Benfica, e seria bem-vindo, com certeza. Mas isto tem tudo para acabar mal. Tem tudo para acabar muito mal.
Sim, ainda para mais o engraçado é que aqui também vale o que vale, mas há 1 ou 2 semanas estava-me a rir a ver a capa dos jornais a dizer que o Mourinho agora queria jogadores físicos, depois eu a pensar, pô, quero jogadores físicos, agora vamos buscar o Rafa, por isso, pá, eu acho que ainda vamos ter uma dor de cabeça depois a conseguir despachar o Rafa, mas pronto, é o que é, acho que não surpreende. Eu tinha aqui ninguém. também bons exemplos, o Jardel, o Ranger Jardel, Também tinha. E o Sálvio. Também, O Sálvio. Acho que foram jogadores que fizeram muitos anos de Benfica, muitos títulos e que saíram. Lá está, tenho a melhor das impressões de todos eles e daqueles que tu referiste. E mesmo do Luizão eu achava que era bom exemplo, porque o Luizão não andou muito a arrastar-se muito tempo. O Luizão, quando percebeu que aquilo não ia dar, também disse: olha, já chega, não vai dar, porque eu não sou jogador para estar no banco e realmente já não faz sentido. E até terminou a carreira para ir a meio da época. Sim. Né? Eu achei aquilo muito estranho, que estádio vazio e não sei o quê. Eu também acho que estranho. Mas lá está, quem é que tomou a decisão? É o jogador, lá está. Pois. Isso é que se fosse pelos outros ainda lá andava, não é? Exato. Aliás, tanto assim foi que depois até o meteram como diretor e aquilo correu como correu, não é? Portanto, o Benfica tem uma dificuldade muito grande em terminar estes ciclos quando existe esta relação afetiva grande a clubes, a jogadores que ou que fizeram cá a formação, ou que dizem que gostam muito do Benfica, ou que tiveram cá muitos anos. E eu também não acho que se deva dar-lhes um chute no cu e nunca mais os ver, mas acho que há formas de apreciarmos os nossos ex-atletas e os nossos jogadores, para além de lhes dar contratos completamente irracionais para aquilo que é o rendimento atual e previsível do futuro deles, não é? Nós podemos ora, Michel Perdomo é um bom exemplo. O Michel Perdomo esteve cá 3, 4 anos, terminou a carreira, foi-se embora, ainda hoje é um ídolo do Benfica e sempre cá vem, há de ser sempre bem-vindo. O Magnussen, por aí fora, o Jonas, e pronto, já não estou em campo, já não, obviamente, já não tem idade, mas já não estariam em campo, já não teriam ali uma influência direta, mas podiam, pá, mas há outras maneiras de ser benfiquista e de acompanhar e de ajudar o clube, para além de lhes dar contratos que não fazem sentido absolutamente nenhum, não é? Tudo isto para empurrar os problemas com a barriga e para evitar tomar decisões difíceis. E essa parte custa-me um bocadinho. Exato. Bem, mas olha, agora não sei se queres. Eu tinha agora outros exemplos sem ser do Benfica, também do futebol internacional. Olha, então agora estava-te a falar do Otamendi e do Messi, que ambos têm 38 anos, despediram-se agora O Otamendi tem 38 anos? O Otamendi tem 38 aninhos. De certeza? Eu acho que eu quando assinou pelo Benfica já tinha pai 33 ou 34. Não fazia ideia. Ou seja, acho que nesse caso foi uma decisão, um ciclo bem terminado. Conseguiram organizar lá um jogo em solo argentino, até puseram o homem a marcar um gol de penalti. Acho que foi bem, acho que acabou da melhor forma. E depois queria fazer a transição para outro ciclo de seleções de um jogador de uma determinada seleção, que acho que o ciclo dele se calhar já acabou há algum tempo, mas que a seleção não está a conseguir seguir em frente, que é o nosso Ronaldo. Não sei se... Isso é um tema muito sensível, isso é difícil. É difícil dizer que aquilo está a ser deprimente e que ele está quase a manchar a carreira dele nas figurinhas que anda a fazer, mas eu nem digo que o ciclo dele já devia ter terminado, mas pelo menos, já, na minha opinião, não faz sentido ainda estarmos a insistir na titularidade e acho que a seleção, a condicionar a seleção toda, não é? Com a geração que nós temos, e continua tudo a jogar para o Ronaldo como se ele fosse o Ronaldo do topo da carreira. Exatamente, essa é a palavra-chave, é condicionar, porque o Ronaldo foi top até sair da Europa, até aos 38 anos, quando saiu do United. E até foi engraçado aquela altura em que ele estava, aquela entrevista que ele deu ao Piers Morgan a dizer a dizer mal do clube e do lado do Ten Hag, e depois a dizer que ainda queria acabar a carreira ao alto nível nas principais ligas europeias, e depois ainda acabou na Arábia Saudita, se bem que ele agora diz que a Liga Saudita é top 5, apesar daqui a uns anos o Al Nassr ter perdido até com o Portimonense no amigável. Mas eu acho que se devia ser factual. Eu estava a ver os números do Ronaldo na seleção em fases finais,
e ele ainda teve boas fases finais. O Euro 2016 marcou 3 golos, no Mundial 2018 4, no Euro a seguir ainda marcou 5. Mas se fores analisar desde 2022, marcou um gol no Mundial e neste último Penalti, se europeu calhar, não é? nem sei que foi contra o Ghana, mas nem sei. Nem Ou sei. falhou um penalti, já não sei. E no último europeu já nem marcou nenhum golo. E acho que é um bocado aqui como o Benfica e como o Rui Costa, se calhar com o Otamendi. Se calhar falta ali um bocado de coragem, não sei, eu acho que falta de aí há liderança. acho que há outra. Eu acho que esse é um caso único que eu concordo contigo, não entendo, mas eu entendo porque é que eles não querem, porque esta malta não olha para isto como nós olham para isto do ponto de vista do negócio. E o Ronaldo, com 42 anos, ou com 38, ou com 35, ainda é uma galinha com muitos ovinhos de ouro para deixar, percebes? E enquanto o Ronaldo estiver a jogar, os contratos que se fazem com a Puma e com a Nike e com os patrocinadores são completamente inflacionados. Esses contratos vão perder muita força sem o Ronaldo, não é? Portanto é um dos motivos que me parece, porque se continua a aturar tanta birra do Ronaldo. Eu lembro-me daquela, não sei se foi no Mundial, no Europeu, o que ele fez ao Fernando Santos, aquilo foi miserável. Yeah. Miserável. Sim, Miserável. sim. O Fernando Santos teve tomates, meteu no banco. Pois. E o Ronaldo não se coibia de mostrar a toda a gente que lhe ia fazer a folha, que aquilo estava amoado. Um gajo com a idade e com a experiência que ele tem, e por cima o Gonçalo Ramos até faz um hat-trick. E a Suíça, miserável. O Fernando Santos traçou logo ali o seu destino. Ficou logo marcado. Mas o Fernando Santos, olha, eu estou farto disto, assumiu. Se é para sair, vou sair nos meus termos e não nos termos dos outros. E acho que fez bem, mas o Roberto Martínez, enfim, é o que é. O Roberto Martínez cá também percebeu que indo contra o Ronaldo tinha a caminha feita muito cedo, e portanto, olha, foi deixando de andar. Certo. Para mim só é triste porque acabamos por não estar a dar primazia à parte esportiva. Claro. Ou seja, é só por causa disso. Mas, olha, e depois os outros dois casos das últimas semanas, acho que é um bom exemplo e um mau exemplo. Um deles é o Griezmann, por isso o Griezmann está com 35 anos e já confirmou que ia ser do Atlético de Madrid. Acho que nos 2 períodos que teve no clube, somou quase 10 anos no clube, e eu estava a ver a estatística dele desta época e já tinha 17 contribuições para gol, entre golos e assistências, por isso acho que é um ciclo terminado de forma perfeita, no timing perfeito, com o jogador ainda bastante útil. No caso contrário, o Liverpool, eu lembro-me, acho que foi no final da época passada, o Liverpool renovou por 2 anos com o Van Dijk e com o Salah. O Van Dijk já tinha 34 anos e o Salah 33, e eu acho que o Liverpool se calhar não antecipou se calhar o começo do declínio destes 2 jogadores. Eu sei que o Liverpool, toda a equipa está assim um bocado em subrendimento, mas, por exemplo, eu estava a ver no outro dia o Van Dijk, acho que este ano já fez 4 penaltis, já foi tipo o mesmo número de penaltis que fez em todo o seu outro período no Liverpool, e o Salah também está com números muito, muito aquém, e acho que acaba por ofuscar, principalmente no caso do Salah, que já tem saída confirmada, acaba só por ofuscar um bocadinho o final do ciclo do de forma jogador completamente desnecessária, não é? Porque estes jogadores merecem estar lá num pedestal por tudo aquilo que deram ao clube, e em vez disto só se fala de amusos e de desilusões e de discussões e dos adeptos que têm que ver um jogador que gosta muito ali a arrastar-se em campo. Olha, um bocadinho como fez o Totti com a Roma. O Totti jogou até aos 40. O Totti jogou até onde quis, basicamente. Foi tipo Ronaldo. E a Roma estava ali um bocado refém disso, porque era um jogador de carreira e não era a Roma que ia tomar essa decisão para que ele fosse jogar depois para outro clube qualquer e estragasse a coisa. Mas o Totti andou ali a arrastar-se para aí 2 ou 3 épocas. Ou mais, se calhar, onde já não justificava, mas pá, estamos a falar de uma Roma, não estamos a falar de um Liverpool, não é? A Roma não está propriamente habituada a ganhar e tem ali os seus jogadores de estátua, portanto acabam por ser. Eu acho que cada caso é um caso, não é? Acho que esses exemplos que tu estás a dar do Liverpool fazem todo o sentido também. Lá está. É aquele receio de que depois que o Salah vá para outro clube, para o Chelsea da vida, e marque mais 20 ou 30 gols ainda, e depois os dirigentes ficam mal vistos perante os adeptos. Exato, mas são riscos, pá, às vezes são mesmo decisões que se têm que
que tomar e depois logo se vê. Mas eu até queria, nesta situação do Salah e do Van Dijk, até queria referir um clube que eu não morro de amores, mas tenho que confessar que trabalha bastante bem nesta situação, que é o Real Madrid. O Real Madrid, eu acho que um dos pilares do sucesso do clube é a forma como gera estes jogadores a partir dos 30 anos. Eu acho que estes jogadores, quando fazem 30 ou mais anos, eu acho que eles têm mais ou menos a regra de só lhes oferecem um ano de contrato, e o que causou que muitos jogadores saíssem, jogadores que queriam contratos mais duradouros, sei lá, lembro-me o Sérgio Ramos, o Pepe, mesmo o Real Madrid, o Ronaldo, venderam o Benzema, o Ronaldo para as Juventus, né? o Ronaldo, o Benzema, acho que só mesmo para aí o Modric que aceitou ir renovando tipo ano por ano. O Courtois acho que foi uma exceção por ser guarda-redes, mas até acho que é um clube que acho que é um excelente exemplo. Isto de forma inteligente. Também é mais fácil ser o Real Madrid, porque o Real Madrid consegue facilmente largar 100 milhões pelo próximo Ronaldo, pelo próximo Zidane, ou pelo próximo. É mais fácil, não é? Também é verdade. A Roma não quer largar o seu protótipo, nunca mais vai agarrar a nenhum. Pronto, o Liverpool também ainda não tinha tido um Salah há muitos anos, se calhar desde os anos 80 que não tinha um jogador daquele nível. Portanto, eu entendo às vezes as dores de tomar uma decisão destas, mas por isso é que há pessoas que tomam estas decisões difíceis e acertam mais que os outros, não é? Sim. E nós parece que estamos aqui, voltando ao Benfica, estamos aqui agarrados a pessoas que têm provado consecutivamente que só tomam decisões completamente erradas, e é uma tristeza. Obviamente não erram em tudo o que fazem, mas cometem muitos erros, e muitos erros de palmatória. Um deles, de cabeça, foi que agora com a distância nós conseguimos perceber, até porque nós já tínhamos um exemplo anterior, foi aquela renovação com o Roger Smith, depois de 6 meses, que lhe deram mais não sei quantos anos de contrato, e depois nos custou muito caro. O Porto já cometeu o mesmo erro este ano com o Farioli, e não me admirava nada que aquilo também não corresse muito bem nos próximos tempos, na próxima época. Também cheiro-me que foi um erro semelhante, porque nós já tínhamos cometido isso com o Lage, lembras-te? Sim. Demos não sei quantos anos de contrato ao Lage, e depois, passado não sei quanto tempo, já está na rua, e ficámos com uma indemnização brutal para e um contrato longuíssimo. Ridículo. Eu acho que me lembro quando o Lage voltou a assinar pelo Benfica, o Benfica tinha acabado de o pagar, tipo meses antes. É absurdo. Mas não havia são decisões que não são racionais, são só emocionais, e não havia nenhum motivo para, passado 6 meses de ter assinado o contrato, o Roger Smith já estar a renovar e dar-lhe mais 2 anos de contrato e aumentar-lhe imenso o salário. Não havia motivo racional. Portanto, o Benfica ou clube, neste caso o Benfica, não tem que ter medo de perder e de ter jogadores. Isto faz parte, são ciclos, estás a dizer. Se o Roger Smith tinha mais 1 ano e tal de contrato, não havia necessidade nenhuma de lhe estar a dar mais 3 anos de contrato. Era um risco desnecessário. Porque podias perfeitamente tomar essa decisão no final de uma temporada, na outra seguinte, havia mais que tempo para deixar maturar a coisa, porque quando tu estás sempre a contratar e a renovar no pico, estás sempre a pagar muito mais e a ter um risco muito maior. Ou seja, se tu és o Ronaldo e marcas 30 golos ou 40 golos há 10 épocas, o risco, ok, tu já sabes o que estás a comprar. Se tu tens um jogador que tem 5 épocas e que anda ali em baixo e depois de repente tem um pico, se tu vais comprá-lo ou valorizá-lo só mediante aquilo que ele está a mostrar no momento, arriscas que ele depois volte para baixo outra vez, para a média da carreira, e depois ficas com 31 para resolver, não é? E acho que o Benfica tem feito muito isso. O Richard Rios se calhar é um exemplo disso. É um jogador que fez ali uns 6 meses e o Mundial de Clubes muito bom. O Benfica comprou no pico dele e agora estamos a ver, se calhar não era bem assim. Sim. Não, é um bom exemplo. Mas pronto, acho que é o resultado, se calhar, de falta de um bom planeamento da época, e não percebo. Um bocadinho de coragem também para tomar decisões difíceis, parece. Pois é, não é fácil. O Rui Costa, sendo ex-jogador, não sei se, e acho que o perfil dele também é esse, mas sendo ex-jogador, não sei se isso também não joga contra ele, porque da maneira como ele. Depois, do outro lado, eu gostava que me tratassem assim, então. E não sei se não se põe demasiado no papel dos jogadores e se esquece às vezes de defender o clube. Não sei se entendes o que eu estou a dizer. Sim, eu até acho que tinhas falado nisto aqui há uns episódios. O Rui Costa não parece ser daquelas pessoas que lida muito bem com a crítica, mesmo com a crítica. E o Rui Costa gosta de ser da malta. Gosta de entrar no balneário e sentir ali a coisa e tal, os jogadores e tal. Eu também fui jogador, gosta disso, ele gosta disso. O resto acho que não.
Eu lembro-me sempre quando os Noronha me apertaram com ele e começaram a insultar na bancada, o gajo saiu logo, apareceu logo para dar um comunicado e para dar a cara, foi logo. 6 meses caladinho que nem um rato, assim que chamaram o nome dele, lá apareceu ele. Nunca mais me esqueci dessa. Se calhar está na altura outra vez, não sei, só para dar um ar da sua graça. Mas olha, e agora eu queria só mencionar aqui, falámos bem de jogadores, queria só mencionar de clubes, um fim de ciclos de treinadores, treinadores. O caso, eu acho que o caso mais paradigmático é o do Manchester United com o Ferguson, né? O homem teve quase 26 ou 27 anos no United, com o sucesso que teve. Mas o fim de ciclo foi também muito mal gerido. Eu acho que eles na altura quiseram fazer do David Moyes, na altura estava no Everton, no Ele novo... deram-lhe para aí 8 anos de contrato, assim uma coisa, não é? É uma cena assim foi absurda, uma cena mas não correu bem, claramente, e tanto que eu estava a ver, tanto que nos anos a seguir, acho que foi nos últimos 13 anos, o United teve 8 treinadores, quando no período anterior, nos 27, teve um. E pronto, também não foi um fim de ciclo. O United é um clube que à escala Premier League e Liga Portuguesa deve ser o clube mais parecido atualmente com o Benfica. Um clube com mais adeptos no país, um clube com muita história europeia, um clube com dinheiro. Se bem que o Benfica hoje em dia já está ali a navegar em águas perigosas, um clube que tem investido muito e que farta-se gastar dinheiro e bola. E mal gerido. Pá, um excelente exemplo. Eu acho que daqui a uns anos estes dois clubes vão ser casos de estudo, tipo nas faculdades, de exemplos de má gestão. Mas queria só trazer outro nome, só para ver a tua opinião, que eu acho que neste caso o United foi um mau exemplo de um fim de ciclo, mas eu queria dizer, na minha opinião, que foi um bom exemplo de um fim de ciclo. Na minha opinião, foi a primeira passagem do Jus pelo Benfica. Saiu ao fim de 6 anos, mas saiu em altas depois de ter ganho, não sei se foi depois de ter ganho 3, o triplete. E na altura se calhar ficámos assim um bocado desconfiados e a saída foi um bocado mal explicada. Pois, o problema foi ele ter ido para o Sporting, não é? Mas eu acho que a decisão, mas repara, não era uma decisão fácil porque ele vinha de ganhar dois campeonatos. Eles não estavam à espera que eles os lixassem e fosse para o Sporting, mas a decisão de terminar aquele ciclo e começar outro mais baseado na formação, porque o Benfica não ia ter dinheiro para andar era um ciclo levado de recuperação financeira, que eu acho que fazia todo o sentido, e de pagar dívidas e de apostar mais na formação, que era o que nós devíamos estar a fazer agora. Já devíamos ter começado a fazer isso. E se calhar o Jesus não encaixava nisso. E nisso o Vieira, eu não suporto o Vieira e não vou à bola com ele, mas ele nisso nunca teve problemas em tomar decisões difíceis. Acho que tem que se dar isso. Tem que se dar esse mérito. Era fácil despedir o Jesus naquele ano em que perdemos tudo. Fácil depois daquela final da taça com o Guimarães, em que perdemos tudo, perdemos com o Porto, perdemos a Liga Europa e perdemos a taça. Era ali 90% dos presidentes tinham demitido o treinador. E ele não ouviu ninguém e fechou-se num quarto e pensou: não, este gajo é aquele que nos vai levar. E depois o que veio na época a seguir estava à vista de todos. Porquê? Porque foi tomada uma decisão difícil e impopular, mas era a decisão que tinha que ser tomada. E lá está, eu não gostando da pessoa, isso eu consigo respeitar. Isso eu consigo respeitar. O Rui Costa, infelizmente, não tem esse perfil. Não gosta de ser impopular, não gosta de. Vai um bocadinho de empurrão por aquilo que se diz. E lá está, era o que tu estavas a dizer. Acho que tu disseste há bocado também. Eu posso não concordar com uma coisa, mas se eu entender o racional dela, eu respeito. E acho que isso tem faltado muito ao Benfica nos últimos 4, 5 anos. E portanto, por isso é que tudo isto se torna mais difícil de entender e de aceitar, né? Especialmente porque houve umas eleições a meio com a hipótese de corrigir as coisas e enfim, foi o que foi. Mas olha, queria falar agora um bocado, ainda bem que começámos a falar do Vieira, queria só falar agora um bocado para terminar este tema do Vieira e do Rui Costa. Então o Vieira, eu lembro-me quando conquistámos o Tetra, tínhamos conquistado o 4º campeonato de seguida, acho que foi na época 16-17, e depois houve claramente na partida para a época que nos viria dar o Penta, que nos poderia dar o Penta, houve claramente uma, não sei se eu achava que na altura era um fim de ciclo, mas porque foi uma clara mudança repentina de estratégia. Eu estava aqui a ver os números, por isso na primeira época do Rui Vitória, na época 15-16, gastámos à volta de 40 milhões de euros, com a entrada de jogadores como o Jiménez, o Mitroglou,
o Grimaldo. Depois na época seguinte gastámos 44 milhões com a entrada do Rafa, do Rafa Silva, do Sérvio, do Zivkovic, do Carrilho. E depois na época tu partes para o Penta e quando perdeste jogadores como o Ederson, o Nelson Semedo, o Lindelof e o Mitroglou, tu gastaste 16 milhões e a tua contratação mais cara foi o Seferovic, que custou 4 milhões. Acho que tu já estás a ser simpático, porque eu acho que nós nem sequer gastámos 16 milhões. Eu lembro-me de ver isso e acho que nós gastámos 7 para aí, porque estás a meter o Seferovic que veio a custo zero, deve estar a contar com o prémio de assinatura ou assim, mas aquele tradicional de transferências, o Seferovic veio a custo zero, portanto nem conta. Eu tenho a ideia que o total anda à volta dos 7, 10 milhões, o que é ridículo. Nós fomos para essa temporada com o Varela na baliza, não é? Exato. Isso marcou um ciclo muito feliz do Benfica e esse foi o primeiro sinal que o ciclo do Vieira estava a terminar também. Não era só o ciclo daquela equipa, era o ciclo do Vieira, porque quem toma esse tipo de decisões tão desfasadas da realidade e era uma pessoa que já estava muito acomodada e a confundir-se muito com o próprio clube e a tomar decisões que já não iam de encontro àquilo que eram os interesses desportivos do clube. E o Benfica continua a ser um clube e portanto esse foi o primeiro sinal. Já não vamos falar do resto. É notório que o ciclo do Luís Ferreira devia ter terminado na eleição seguinte, porque o foco dele já não estava no Benfica, estava nas negociatas todas. Porque esse foi um disparate. Isso foi um atactivo de disparate que ninguém consegue explicar, não é? Sim, e depois para corrigir este erro, lá vem a continuação do disparate. Enfim, 100 milhões de euros. Mais tarde é o disparate em cima disso, não é? Sim, e para além de falhares o Penta, tiveste aquela prestação na Champions que acho que é uma nódoa que nunca vai desaparecer da história do clube. Eu acho que vão estar a falar disto daqui a 50 anos, aqueles 0 pontos na Champions. Mas que eu também culpo muito, sabes, agora a parte do Rui Vitória. O Rui Vitória andava a fazer rotação na Liga dos Campeões para jogar contra o Aves em casa. Essa nunca me esqueci. Foi nos últimos jogos, acho que nós já não podíamos passar, mas havia essa nódoa, havia o perigo de haver esse registro que ninguém quer ter e ele não quis saber da reputação do clube e andou a fazer rotação nos jogos europeus, o que a mim me irrita, e nunca lhe perdoei, vou ser sincero, nunca lhe perdoei. Eu lembro-me em particular de um que o jogo a seguir era o Aves em casa, era uma coisa assim, era um jogo desse assim da treta, todos os jogos merecem respeito, mas entendes o que eu estou a dizer. E vamos para um jogo da Liga dos Campeões com um desprezo total, a equipa ali, acho que perdemos 2-0 já não me lembro contra quem em casa. Eu achei aquilo patético. Mas pronto, olha, lá está. Sim. Lá está, e isso são tudo sinais. Eu acho que para resumir, temos que passar para o segundo tema, senão vamos ficar aqui 2 horas. Isso são tudo sinais, e estamos aqui a focar-nos em jogadores, em dirigentes e empresários que tomam esse tipo de decisões, mas eu acho que os adeptos também têm, especialmente nós que fazemos parte de um clube associativo, que temos um bocadinho também peso naquilo que são as decisões do futuro do clube. Também temos que respeitar aquilo que são os sinais e temos que ter a coragem de dar um passo em frente quando é necessário. E o Benfica já há 10 anos precisava de um passo ou 3 passos em frente e recusa-se a dá-lo. E portanto nós, os adeptos, também não podemos simplesmente lavar as mãos e estar a apontar os dedos aos outros porque temos falhado imenso nesse capítulo, imenso. Sem dúvida, mas então deixa-me só partir para um comentário antes de passar para o outro tema, só para o do Rui Costa, só desta direção e só de lançar umas ideias que eu acho que até podíamos aproveitar um exemplo de outro clube europeu. Então o Rui Costa, como sabemos, assumiu os comandos do clube em 2021 e temos sempre gasto. Eu estive a ver o gasto em transferências sob a presidência do Rui Costa e tem sido sempre esta média de 100, 105 milhões de euros, mas eu acho que podemos estar agora a enfrentar uma mudança de ciclo não voluntária, mas forçada. Porquê? Vais ter, apesar do nosso CFO Nuno Catarino achar que é remoto a possibilidade de falharmos a Champions, acho que é muito possível que falhemos a Champions por ao ano, e mais com o investimento que vamos ter no Benfica, muito provavelmente, infelizmente, no Benfica District, eu acho que o Benfica pode enfrentar a curto prazo a redução do valor das receitas que nos pode fazer forçar em mudar aqui a estratégia a curto prazo do clube, porque vamos ter menor liquidez
muito provavelmente por causa da perda de receitas. Nós por ano vendíamos sempre aqueles 2 jogadores e eu este ano estou com muitas dificuldades em saber quem é que vamos vender. Eu acho que os únicos que estão minimamente valorizados são o Sheldrup e o Pavlidis, só tendo em conta a primeira metade da época. Não sei que grandes transferências é que eles vão conseguir e quem é que vão conseguir enganar este ano, mas se calhar temos aqui a oportunidade de ouro de finalmente iniciarmos um ciclo em que a aposta da formação é real, sendo que temos muitos jogadores neste momento, parece que temos muita matéria-prima disponível neste momento. Temos o Anísio, o Banjaki, o Gonçalo Oliveira, o Gé Neto, o Gonçalo Moreira. Falta é pegar naquilo, e eu queria fazer uma comparação, porque eu acho que não estamos nem de perto nem de longe com o que o Barcelona passou aqui há uns anos, mas eu acho que podemos também ficar numa situação financeira que nos obriga a mudar aqui a nossa estratégia. Ou seja, o Barça, só aqui dando um exemplo, vendo aqui as minhas notas, o Barça teve a direção antes do Laporta, teve o Bartomeu, teve lá entre 2014 e 2020 e teve uma gestão completamente absurda, tipo, para além de, claro, de pagar o salário principesco do Messi, mas eu estive a pesquisar, pagava salários absurdos a jogadores banais, como o Umtiti, não sei se lembras, o Umtiti ganhava tipo 20 milhões por época. Mal jogava. Aquele Pjanic foram buscar às Juventus por 60 milhões e pagavam 12 milhões por ano, e para além disso derreteram, e estou a ver muitas comparações aqui com o Benfica, derreteram o dinheiro da transferência do Neymar, lembras-te dos 220 milhões ou o quê? Nos anos a seguir foram gastar o Filipe Coutinho, 135 milhões, o Dembélé custou 125, o Griezmann 120, o De Jong 75 milhões. Eles tiveram 2 mercados de transferência consecutivos a gastar mais de 300 milhões de euros. E o que é que aconteceu? O Laporte voltou a assumir o clube em 2021 e encontrou uma dívida superior a 1 bilhão de euros. Tiveram que deixar sair o maior símbolo do clube, o Messi, por causa de não conseguiam cumprir as regras financeiras da Liga. Perderam competitividade imediata, ou seja, nunca mais estiveram assim muito perto de ganhar a Liga dos Campeões, até passaram aquela vergonha dos 8-2 com o Bayern. E isso ainda foi com o Messi, não é? Eu lembro que o Messi ainda jogava. Talvez, sim. Deve ter sido no último ano, qualquer coisa assim. Sim. Depois até tiveram... foi na Luz isso foi na Luz. Foi durante o Covid, não é? Sim. Necessitaram de vender ativos futuros e antecipar receitas dos direitos televisivos. Eu acho que ainda na época passada tiveram muitas limitações na inscrição de novos jogadores. Eu lembro-me que foi o Dani Olmo, foi contratado o ano passado, e acho que o Condé, uma ou 2 épocas anteriores, ainda tiveram jornadas que não puderam ser inscritos. Mas então o que é que eles tiveram que fazer? Tiveram que reformular toda a política de transferências e voltar a apostar na formação e em jogadores mais enquadrados no campeonato espanhol e mais a custo zero. E eu acho que isto, passado uns anos, isto já foi há 4 anos, mas passado uns anos parece que está finalmente a dar resultados. Ainda agora no fim de semana eu estava a ver, ganharam 4-1 ao Espanhol de Barcelona. O Barça entrou com 10 jogadores espanhóis e 6 jogadores eram da formação. E agora o Barça muito provavelmente vai ser campeão pela 2ª vez consecutiva. E o Barcelona gastou 90 milhões de euros. E volta a ter um dos melhores jogadores da Europa, não é? Exato, e gastaram 90 milhões de euros nas últimas 2 épocas e muito chegaram às meias finais da Champions o ano passado. Este ano se calhar vai ser mais difícil depois do jogo da primeira mão, mas isto foi o tipo de fim de ciclo forçado que tiveram que passar por causa de má gestão, mas que eu estou a ver aqui alguns pontos comuns com o que o Benfica pode ser forçado a fazer, e às vezes há assim coisas que... Há males que vêm por bem, não é? Males que vêm por bem, exatamente. Eu costumo dizer, eu já disse isso algumas vezes e acho que é um bocadinho contra a natura, mas eu acho que eu não sei se até que ponto é que ficar fora da Liga dos Campeões, não sei campeão não, mas porque eu quero ganhar, mas ficar fora da Liga dos Campeões não é uma benesse disfarçada, não é algo um mal que vem que nos vais fazer muito bem, porque não nos vai deixar fazer mais um disparate de mercado, vai-nos obrigar a apostar em jogadores que já cá estão e a rentabilizar reforços que já contrataste anteriormente e a ter uma gestão muito mais cuidadosa dos teus recursos.
Epá, e depois, esta é a parte que me custa, mas acho que, tendo em conta aquilo que é o contexto atual da equipa do Benfica, eu acho que a Liga Europa é um encaixa, não no clube, mas nesta equipa, acho que encaixa muito mais naquilo que é o nosso valor atual do que a Liga dos Campeões. A Liga dos Sim. Campeões íamos estar a sofrer para ficar ali de resvés, como foi este ano. Na Liga Europa podemos fazer ali pá, podemos fazer ali uma competição interessante e quem sabe se calhar ficar à porta de mais um título europeu ia ser o brilhozinho dos meus olhos. Lá está, nas dificuldades às vezes aparecem oportunidades e nós tenho pena até que nós não estejamos já a cuidar disso, até porque o treinador a semana passada já tirou a toalha ao chão naquilo que diz respeito ao campeonato, e portanto tenho pena. Todos os jogos que se fazem nesta fase final da temporada é tempo perdido que nós não estamos a aproveitar para dar rotina a novos jogadores e para ver que atletas é que podemos transpor para a próxima época. É tempo perdido para mim andar aqui a ver o Rafa jogar, a ver o Luca Bacchio jogar, a ver o Enzo jogar. Para mim são jogadores que têm o seu destino mais ou menos traçado. O Otamendi a mesma coisa, que quem devia estar a jogar, se calhar o Tomás tem estado lesionado, mas se estivessem todos bem, para mim era já o Tomás e o António. E portanto, tudo o que tem acontecido para mim neste momento já é tempo perdido. Nós já devíamos estar a cuidar disso, já devíamos estar a dar esse passo, a ganhar tempo para estarmos melhor preparados para a próxima época, porque eu acho que isso é inevitável. Isso que tu disseste, de apostar na formação e de rentabilizar melhor aquilo que nós temos e de gastar menos dinheiro, é absolutamente inevitável, porque nós, se continuarmos por este caminho, vamos ter problemas muito graves, parece, muito graves. O tempo dirá. Eu acho que esse deveria ser o caminho a curto prazo. Tenho muitas dúvidas se não vamos fazer outra espécie de all-in no verão, mas mesmo que por magia a estratégia mudasse e agora fosse a formação ou a prioridade, tinhas que ter um treinador alinhado. E epá, eu acho que claramente não é o Mourinho. O Mourinho pode depois bater no peito a dizer que lançou uma data de jovens, mas fores ver os minutos que os jovens da formação tiveram este ano, os que foram lançados por ele, epá, não, aquilo não é, na minha opinião, não é bem apostar na formação. Epá. Pois. Não é por o Gonçalo Vamos ver. Ele também já disse que este era um jogo só para lhe dar miminho, que ele ia fazer a pré-época, até porque vai jogar agora na sexta-feira para a Youth League, e portanto não sei se não queriam arriscar. Vamos ver, só o futuro dirá. Agora, eu acho é que lá está, é inevitável, e portanto, se o Mourinho quiser fazer parte da solução, muito bem, se não, vai ser mais um problema, e isso será pena, até porque nós temos aqui uma geração cheia de talento que tem que ser aproveitada a mal ou bem. E se não for por nós, vai ser aproveitada por outro clube qualquer, como aconteceu com o Bernardo, com o Cancelo, com esses jogadores todos. Olha, eu estava aqui a pensar, já passou 1 hora e tal, e se calhar eu vou deixar o meu tema cair e vou passá-lo para outro programa e vamos passar para comentar coisas que a malta disse, que eu acho que também é interessante, até porque um deles é um tema da atualidade e outro também acaba por ser interessante. O que é que tu achas? Pode ser? Sim. Aqui a malta, já sabem, num dos próximos Voo Picados ficam aqui que já tem um dos temas que é tal, esta sensibilidade extrema do adepto do futebol atualmente, que parece que não lhes pode dizer nada, e vamos dar alguns exemplos. Eu darei alguns exemplos e falar de um bocadinho disto, mas pronto, fica para outra oportunidade. Então vamos passar então para o tema 2, que eu estou aqui a marcar, depois me organizar, que é então responder a coisas que a malta disse. O primeiro é a Lourdes, que deixou um comentário no último episódio. Eu até vou buscar aqui o comentário, mas basicamente a Lourdes diz-nos que não queria acreditar que viu ontem, nós estamos a gravar isto à segunda-feira, adeptos a fazer a ola nesta altura do campeonato e neste jogo em particular, e acho que eu também fiquei um bocadinho incrédulo, e não foi só isso que se passou nesse jogo. Depois ao intervalo também tivemos um animador qualquer a gritar pelo Benfica e pela Norauto, e o estádio respondeu a gritar Norauto como se fosse Benfica. Acho que é das coisas mais surreais que eu já vi em termos de falta de noção, que se eu visse num clube estrangeiro rio-me, no Benfica fico seriamente preocupado. Eu não sei, sinceramente, e digo isto com a maior das sinceridades, não sei se já estou eu próprio hipersensível, voltando ao tema, porque já estou irritado com tudo isto, e portanto este tipo de coisas já são assuntos menores que para mim já não dá. Portanto, eu já não sei se já estou nessa fase ou de facto isto são mesmo coisas
completamente descabidas. Se calhar as duas são um bocadinho diferentes, não é? Gonçalo, o que é que tu achaste? O que é que tu achaste dos temas destes temas da semana? Ou pelo menos do dia de ontem? Epá, olha, ontem nem. Epá, ontem não mostrei, ontem não vi o jogo, eu só vi depois quando fui ao X. É que vi a Ola e hoje vi o Norauto. Pá, digo já, nem sei qual é que é o. Nem sei qual é. Hoje, ainda há bocado num grupo do WhatsApp estava a debater com companheiros, camaradas benfiquistas. Qual das situações é que é mais peculiar? Não sei. Pá, eu votei que para mim o pior ainda é do Norauto. Epá, mas eu acho que a Ola é o reflexo da falta de exigência que os sócios, adeptos e sócios do Benfica têm atualmente para com o clube e que acabou por se refletir nos 65% que votaram na continuidade do Rui Costa. Parece que é um bocado, olha, tanto faz ganhar ou perder, mais título, menos título, acaba por ser igual. Parece que é suficiente ganharmos 2-0 em casa ao Nacional e estar bom e passar um bom bocado no estádio. Acho que é triste, mas reflete o estado atual da exigência do adepto comum do Benfica. Na minha opinião, foi assim que eu interpretei a Ola no estádio da Luz ontem. Pois olha, eu vou ser sincero, eu quando comecei a ver aquilo a formar-se, eu até pensei que estava a ver mal. Eu pensei, não, isto não está a acontecer. Eu acho que não é uma coisa grave, eu acho que não é um motivo para andarmos todos à porrada e rasgar os cartões de sócio. Eu acho que não é nada disso. Eu acho que as pessoas têm direito a expressar-se no estádio. Eu acho que é uma tremenda falta de noção daquilo que é o contexto do clube, não é? Não Sim, é sim, um sim. momento de felicidade, não é um momento. Uma coisa é o apoio à equipa, outra coisa é andar a fazer a ola e a gritar olés ou cantar contra adversários rivais, não é? Nós estamos num momento de lamber feridas e de, meus amigos, é para ir, temos que reagrupar e ir à guerra, não é um momento para estar aqui. Eu nem sei como é que é de pôr isto. Deixa-me simplificar a coisa. Isto é algo que como adepto do Benfica, neste momento nunca me passaria pela cabeça fazer na bancada e iniciar uma ola ou levantar o cu da cadeira para fazer a ola neste momento, não é? Eu acho que isto já nem se trata de exigência, já nem se trata de sentir o momento, nem de respeito. Trata-se só de ter um bocadinho de bom senso. Epá, mas Pergunta, isto afinal está tudo bem, não é? Esta época afinal é tudo pronto, é só vá, siga, venha à próxima, que se lixe. Vamos tirar umas fotografias para o Instagram e vamos ser felizes e vamos beber uns copos e vamos felizes para casa. Benfica ganhou o Nacional, está tudo bem. Epá, não. Nem 8 nem 80, eu não estou à espera que eu não estou à espera que vá toda a gente ali agredir os jogadores e insultar toda a gente, mas também não estou à espera que se faça a ola à meia hora de jogo ou nem isso num jogo nacional em casa quando estás praticamente afastado de tudo o que foi título esta época, não é? Eu não sei, eu acho que isto também são sinais de que a realidade do Benfica é muito diferente daquela que eu gostaria que fosse e muito diferente daquela que a maior parte das pessoas que anda nas redes sociais e discute todo o dia ao Benfica assume que é. Ou seja, isto é algo que eu tenho vindo a pensar e a dizer, e já tive a oportunidade de o dizer várias vezes a pessoas durante a campanha que eu fazia parte de uma campanha, que se calhar tu sabes ou não sabes, mas também não é que seja relevante, mas fui partilhando também aqui alguns programas. Eu acho que a maior parte das pessoas não está interessada nos assuntos associativos do clube, não quer saber destas coisas, só quer comprar camisolas, ir à bola. Se o Benfica ganhou está tudo bem, se o Benfica perdeu fica chateado, mas desliga naquele momento e volta à sua vidinha. A maior parte das pessoas tem esta mentalidade. E depois há os maluquinhos como nós e como mais alguns que vão às assembleias e que querem saber tudo, a altura da relva, e quanto é que custou isto, e quanto é que custou aquilo, e quanto é que o ganha, e quanto é que o renova, e quer saber estas coisas todas assado. Mas a esmagadora maioria das pessoas não quer saber disto. E quanto mais afastados estão do estádio e de Lisboa, mais isto se nota. É uma relação, eu não sei se é da distância, mas é uma relação completamente diferente daquela que e não é melhor nem é pior, é só diferente de que as pessoas que vivem à volta do estádio. Eu continuo convencido, e já disse isto e já discuti isto várias vezes, que se as eleições fossem decididas só em Lisboa, muito provavelmente o resultado seria para o Rui Costa, mas muito mais aproximado do que foi. Eu tenho essa sensação. E tenho essa sensação pela experiência que fui fazendo ao longo
da campanha, que tive quase um ano naquilo, mas também das pessoas que falo e daquilo que vou vendo e que vou assistindo. Eu não sei porquê. Eu sinceramente não sei ao que é que as pessoas se agarram, do que é que têm medo, porque é que se recusam a largar de uma coisa que obviamente não está a resultar e porque é que não querem levar outro caminho. Mas aparentemente para a maioria dos benfiquistas, e isto faz-me uma confusão tremenda, está tudo bem. Somos felizes na mesma. Somos felizes na mesma. O que interessa é estarmos todos convivos e com saudinha e viva o Rui Costa, porque um dia chorou e é dos nossos. E tudo isto tira-me um bocado a ar, pá. Tira-me um bocado a ar dos pulmões. Eu não sei exatamente o que é que... Como é que é de digerir estas coisas, porque por um lado lá está, também acho que eu não tenho o direito de estar aqui a dizer às outras pessoas como é que hão de viver a sua vida e como é que hão de viver o Benfica. Por outro, acho que esta vida associativa e fazer parte de um clube e ser sócio de um clube implica também uma crítica construtiva que tem que existir sempre para também ajudarmos, isso também ajuda ao nosso clube, não é? E eu acho que isso não tem acontecido. O ambiente no estádio neste jogo foi para lá de miserável. Para além daquilo que foi a Ola, foi para lá de miserável, com 50 e tal mil pessoas supostamente na bancada. Eu acho que muita gente andou a passar o Red Pass por causa da assiduidade. Aquilo não estava lá tanta gente como eles diziam, mas mesmo assim ainda estava muita gente. Mas já vai quase tudo em modo zombie, robô por ali, e vamos ao jogo e vamos embora e depois siga. Já não há espírito de tentar fazer alguma coisa, de dizer alguma coisa. Está tudo amorfo. Isso eu acho que o caminho não é andar aí no ambiente destrutivo, a insultar toda a gente nas redes sociais e tudo e todos. Por outro lado, isto também não é nada. Porque se nós abdicamos de viver o nosso clube de forma ativa, que não é, lá está, andar a insultar uns aos outros, mas é falarmos, que nós estamos os dois aqui a fazer, a darmos a nossa opinião, um diz que sim, outro diz que não, e se a equipa não tem um comportamento digno, como o próprio treinador o indicou, há menos de uma semana, o jogo foi na segunda-feira, nós jogámos ao domingo, o jogo tinha sido na segunda-feira, tivemos um treinador a dizer que havia jogadores que nem sequer jogavam mais, e depois no jogo assim estás a fazer a ola. Percebes? O resto é aquilo da Nonato é falta de noção completa. Eu não sei quem é aquela pessoa, mas aquela pessoa claramente não tem noção nenhuma do que está a fazer, não é? Pôr as bancadas a gritar Norauto ou Emirates ou o que é que for, é uma falta de noção que qualquer pessoa com 4 dedos de testa percebia que aquilo não pode ser assim. É um disparate total. Mas isso, pronto, isso é um erro de uma pessoa, eu nem vou por aí. O resto, pá, não sei, pá, não sei qual é o nosso caminho. Não sei se daqui a 2 semanas vou ver isto e acho que estou a exagerar. Acho que não, porque já não é a primeira vez. Eu acho que já estou a ouvir dizer estas palavras em mais do que um episódio. E eu acho que já está tudo a cagar para o Benfica, percebes? Eu acho que já está tudo a cagar para o Benfica. Se ganha, se não ganha, vão ali porque vão, porque têm red pass e porque é automático. Já está tudo a cagar para o Benfica. E isso é triste. Mas, olha, não sei, aqui falando um bocado das eleições, claramente que eu pelo menos falando, eu acho que vivia numa bolha, como muitos vivíamos. Eu nunca na vida esperei os resultados que foram e não achava possível, depois do mandato que houve, como é que era possível alguém no seu perfeito juízo querer continuar como as coisas estavam. Mas acabei por conhecer pessoal que votou ou que preferia que o Rui Costa continuasse em relação aos outros candidatos, mas o curioso deles é que a justificação era sempre apontar os defeitos ou os supostos defeitos dos outros, em vez de enaltecer qualquer feito da atual direção. Isso é que me deixa mais a coçar a cabeça. Eu se vou votar e vejo, não estou contente com nenhuma opção, eu não era capaz de votar tipo na que menos desgostava. Estás a perceber? Se não gosto de nenhuma opção, não iria, votava nulo, sei lá, eu as eleições do Vieira com o Rangel votei nulo, tipo, não me revejo em nenhuma, não me revejo em nenhuma. Em branco imensas vezes. É isso. Agora, os argumentos de não conheço nenhum dos outros candidatos, vou votar na única pessoa, na única alternativa que conheço, apesar de ser péssima, isso é um argumento que fica a coçar a cabeça. E acho que tu já lançaste essa pergunta. Eu não faço ideia como é que vamos sair
como é que vamos sair daqui? Não sei, Eu continuo não a faço dizer, ideia. que o caminho não é o do insulto, o caminho não é da baixaria e o caminho não é ir para as assembleias e andar tudo à porrada e a insultar o presidente. Eu acho que o caminho é criarem-se movimentos de pessoas responsáveis, adultas, que usam o bom senso e vivem o Benfica todos os dias e não só quando há eleições. E não aparecem de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos ou só quando dá jeito. A presença constante, quando eu digo constante, é regular, é comentar coisas que se passam na vida do Benfica, é mobilizar pessoas, é ter opinião, é apoiar, é defender o clube quando os dirigentes do clube não o defendem, é participar na vida ativa do Benfica nas assembleias, dar a sua opinião, dar o seu contributo. Esse é o caminho. Andar a insultar pessoas nas redes sociais e no estádio ou onde for e impedir que exista conversas construtivas sobre o nosso clube é o pior serviço que nos podem prestar. Eu vou-te dar um exemplo. Esta semana passada, fui a convite de um benfiquista, um amigo meu, gravar um vídeo para depois fazer uma coisa para o Benfica Independente, uma coisa que só há de estar completa para ir no verão, mas eu fui gravar a primeira parte e a pessoa que lá estava tinha votado em Rui Costa. E porquê é que tinha votado em Rui Costa? E eu achei esta parte, eu não disse nada, eu não era o meu papel ali, eu estava simplesmente a captar imagens. Tinha ido votar Rui Costa porque tinha andado em discussão não sei quanto tempo com o filho dele, que era apoiante do Noronha, e então ele porque eu estava farto de ouvir o filho a insultá-lo e a dizer que ele tinha que ir votar no A, ele foi lá e foi votar no B, porque ele nem sequer ia votar. E juro-te que isto é verdade e eu tenho testemunhas que isto é verdade. E se apertarem comigo, dizem que eu estou a mentir, eu vou dizer à pessoa: agora vais e vais lá dizer que ouviste isto tal como eu ouvi. E isto multiplica-se por não sei quantas pessoas que eu tenho. Eu já tinha a ideia que isto acontecia. Eu garanto-vos que há imensas pessoas que têm esta mentalidade. Quanto mais embirram com eles, mais eles vão ser do contra. E podem, aquilo que tu estavas a dizer, podem não estar muito convictos no Rui Costa, podem achar que o Rui Costa não é a solução, mas como estão fartos de ouvir os outros insultá-los todos os dias e a dizer que eles são isto e que são aquilo, e vão lá e votam mesmo no Rui Costa. Garanto que isto acontece. E portanto o caminho não é esse. O caminho não é esse. Claro que é muito mais fácil andar aí a gritar e a rasgar as vestes e depois tens muitos likes e toda a gente gosta muito de ti, estás a insultar tudo e todos e naquele momento estás a extravasar e estás um bocadinho a demonstrar aquilo que muitas pessoas sentem, a frustração que muitas pessoas sentem e portanto as pessoas reagem a isso, mas isso em termos de construtivos e em termos de criar um movimento forte de muitas pessoas que queiram realmente mudar as coisas, o contributo é zero bola. E portanto... Certo, sem dúvida, pá, mas claro, eu também acho que o insulto só vai fazer as pessoas afastarem-se mais da causa, mas também percebo que, pá, para mim era muito revoltante durante as eleições, principalmente no dia da segunda volta, pá, ver cada vez que as televisões entrevistavam algum sócio que dizia que votava Rui Costa, pá, eles não conseguiam arranjar nenhum argumento, era como é que era? Não há Era argumentos, votar na mudança da continuidade e não há era argumentos, votar... vão dizer o quê? Para além do facto de não gostarem dos outros, vão dizer o quê? Vou dizer que o Rui Costa chorou, que o Rui Costa é dos nossos e que acreditou no Rui Costa. Mais nada, não há mais nenhum argumento. O Benfica está muito pior hoje, 5 anos depois do Rui Costa ter entrado. O Benfica está pior hoje, indiscutivelmente, a quase todos os níveis. Houve coisas feitas, houve obras no estádio e por aí fora, mas no cômputo geral está claramente pior do que estava. Não há nenhum argumento, não há nada que justifique isto, a não ser o rancor, a não ser as discussões estúpidas e a não ser a teimosia de se recusar a ver aquilo que já é óbvio. Está à vista de todos. Está à vista de todos. Agora, a oposição, aqueles que querem ser alternativa, também não podem ser, também não podem ter uma política de terra queimada em que vai tudo à frente. Vai o clube, vai o Rui Costa, vai tudo à frente. E portanto, porque o sócio anónimo, o sócio que está ali no meio, não gosta de ver isto, não gosta que se insulte o presidente do Benfica e não gosta que se arraste mais o nome e o emblema do clube na lama. E não reage bem a isto. E enquanto não entender isto, nós não vamos ter esta conversa mais 10 anos. As pessoas associam o presidente do Benfica, seja ele qual for ao Benfica. Atacar diretamente o presidente do Benfica, insultando e rebaixando, só ajuda os outros. Tão simples como isto. Enquanto não entenderem isto, no meu ponto de vista, nada vai mudar. Sim. Eu já me estou a irritar com isto, Gonçalo. Vê lá. Isto para mim é tão foda-se que já me estou a irritar com isto. Sim. Eu acho que, sinceramente, se o Benfica continuar nesta caminhada sempre entre o segundo e o terceiro lugar, infelizmente não tenho dúvidas que o Rui Costa vai permanecer o tempo que quiser
ao comando do clube. Por isso eu acho que neste momento a única esperança do Rui Costa sair é mesmo pelo próprio pé, porque eu não estou a ver convencermos os 65%, não estou a ver convencermos os 65%. Gonçalo, isto é um trabalho diário quase. Por isso é que eu estou a dizer, tu não podes simplesmente desaparecer e aparecer 3 meses antes das eleições e achar que vais tirar uma coisa. Isto é um trabalho diário de viver a vida do Benfica, do associativismo do Benfica diariamente. E quando eu digo diariamente, não precisa de ser todos os dias, de estar presente regularmente, de ter opinião, de defender o clube se for preciso. Pá, porque lá está, porque senão o que parece é oportunismo. Aos olhos desta malta toda, o que parece é oportunismo. Olha, a maior parte dos candidatos, a maior parte dos candidatos agora das últimas eleições desapareceram todos do mapa. E já vão lixar-te nos comentários, mas é verdade, desapareceram todos do mapa. Onde é que eles andam? Verdade. Eu ainda vi alguns na AG do Benfica. Mas pouco participam na vida do clube. Pouco participam na vida do clube. Desapareceram todos. Todos. Eu não estou a apontar o nome, estou a dizer quase todos. O Manteigas tem aparecido mais, mas eu não falo muito do Manteigas porque, enfim, vocês já sabem porque também não ia ser entendido de forma muito credível porque é meu amigo praticamente. Mas desapareceu quase tudo, pá. Estou à espera do quê? De voltar daqui a 4 anos e que as pessoas, olha, lá está ele outra vez. Não vai acontecer, tem que ser todos os dias, pá. Todos os dias. Mas depois não achas que alguns iam levar com o argumento contrário, que é pá, depende de como tu fazes as coisas. Se tu apareces para defender o teu clube quando mais ninguém o faz, não, porque estás a defender o teu clube. Se tu apareces de forma construtiva a falar das coisas como uma pessoa normal, a usar um bom senso, umas vezes estás de acordo, outras vezes não estás de acordo, não. Agora, se apareces todos os dias só para dizer mal e só para se juntar à festa dos outros a bater no Benfica, então para isso mais vale estar calado, concordo. Agora, se é para aparecer de X em X tempo, tipo cometa, com palavras de circunstância, garanto que daqui a 4 anos vai acontecer exatamente a mesma coisa. Sim. Garanto. Mas depois também sabes, imaginamos o trabalho que a atual direção o Benfica faz nas sombras também, principalmente nas redes sociais, para perpetuar o estado das coisas também. Claro que sim, portanto tens que mostrar a toda a gente, tens 3 anos e tal para mostrar a toda a gente que há outro caminho. Não é 3 meses antes das eleições, é este tempo todo, é todos os dias a falar do Benfica, se for preciso. Forma construtiva, forma inteligente, apontar outros caminhos, a apoiar que quando, ora, boa decisão, tiveste bem, eu apoio esta decisão, olha, eu acho que isto devia ter sido feito de outra maneira, sou a favor disto, sou contra aquilo. Quando a direção está calada, quando o Vilas Boas, quando para de mandar bocas ao Benfica, a direção não diz nada, dizes tu, usas a tua plataforma para defender o teu clube, depois os teus jornais vão pegar nisso e vão espalhar. Pá, isto, não sei. Não sei o que é que as pessoas que já têm plataformas estão à espera para efetivamente fazer a diferença e começar a reunir pessoas que estão à sua volta, pessoas que estão absolutamente descontentes com tudo isto. Porque 4 anos não é nada. Nós daqui a 4 anos, Gonçalo, garante que vamos estar os dois a ter a mesma conversa. Que o Rui Costa foi eleito outra vez. Esta malta não aprende nada, pá. Não aprende nada. Nada. Não aprenderam nadinha com aquilo que se passou nas últimas eleições. Nada. Continuam com a mesma atitude bélica, continuam todos desaparecidos, a achar que vão aparecer 6 meses antes e que a coisa se vai dar. Não vai. Não vai. É revoltante, pá. Foda-se, pá. Os temas acabam sempre nestes, nas eleições. Bom, Gonçalo, queres dizer mais alguma coisa? Não, siga lá outra isto agora até é estranho começar a falar de outra coisa como se não fosse nada, né? Eu tinha aqui do Luís Jesus Ferreira que fala também dos formadores que disto, se calhar vou buscar o comentário dele. Isto na linha daquilo que tinha sido. Isto é estranhíssimo, agora do nada vou voltar a falar disto. Onde é que está? Que era na sequência daquilo que nós falamos. Eu falei no episódio passado sobre a formação e sobre a importância de deixar os miúdos explorarem a sua criatividade em campo, de não lhes estar a dar tática aos 12 anos e por aí fora. O Luís diz: existe uma questão complexa neste tema. Os formadores, que são aspirantes e a futuros treinadores, estão obrigados a apresentar resultados. No fundo, é como nas empresas onde trabalhamos, importa só os números. E ele também acaba por ter razão, não é? Portanto, as pessoas que estão. Muitas destas pessoas também são quase empurradas para isto porque senão fazem isto é quase um sistema
que os obriga a entrar naquela linha, que senão eles simplesmente não há lugar para eles, não é? E, portanto, eu acabo por entender o que o Luís, acho que ele tem razão. Acho que as pessoas que estão no topo da cadeia alimentar, digamos assim, é que deviam ter a preocupação de, olha, vamos mudar de chip. Os resultados são importantes, mas na formação não é aquilo que nós estamos à procura. Nós estamos à procura de formar jogadores diferentes e que pensem e que usem a cabeça em campo e não só que sejam só executar passos, porque isso é banal e qualquer gajo com muitos treinos e muitas repetições faz. Nós estamos à procura daqueles gajos únicos, não é? E para isso tu tens que os deixar errar e tens que lhes dar espaço para eles serem realmente diferentes. O que é que tu achas? Certo, não, eu acho que acho que tens razão. Eu acho que os resultados nas formações têm a sua importância, mas não é claramente a prioridade. A prioridade é a formação dos jogadores. Eu acho que em vez de definirem objetivos como competições ganhas, devia ser claramente, não sei, jogadores que saíram no ano anterior para o escalão seguinte e se mantiveram lá ou que atingiram a percentagem mínima de minutos. E eu acho que a nossa equipa B, acho que é o reflexo também desta má gestão que estamos a acabar por fazer. A equipa B, se calhar estamos a tirar espaço a jogadores que podiam estar já a ser preparados para a equipa A, e estamos a usar o Henrique Araújo, por exemplo, na equipa B. Estamos a utilizar, já não sei quem foi, o Banjaki ou o Gonçalo Oliveira. Não sei, estamos um bocado ali, se calhar, a dar primazia à manutenção na mas olha que a Liga. manutenção é muito, muito, muito importante. E enquanto as coisas não estiverem, e neste momento já estão um bocadinho mais tranquilas, é muito difícil, porque o Benfica chegou a estar quase no lugar de despromoção muito tempo. Para aí um terço do campeonato teve muito lá em baixo, não é? E olha que depois é muito difícil de subir. Muito difícil de subir. Verdade, o Sporting demorou não sei quantas épocas a subir. É verdade. Mas é verdade isso. Claro que não queremos que o Benfica deixe a divisão, mas em termos de jogadores que o Sporting lançou, eles perderam assim tanto na altura que desceram divisão e até voltarem, que eu até tenho ideia, por exemplo, que o Nuno Mendes, dando o exemplo, o Nuno Mendes até surgiu numa altura em que o Sporting nem tinha a equipa B na segunda divisão. Sim, essa fornada do Gonçalo Inácio, do Nuno Mendes, etc. Sim, mas acho que há uma diferença. Primeiro, é mais difícil manter os jogadores há algum tempo na equipa B a jogar na Liga 3. É mais difícil mantê-los lá motivados, porque eles não têm muito menos notoriedade. Depois os relevados são horríveis, andam a jogar em campos que não lembra o diabo, e portanto riscos de lesões são maiores e por aí fora. E depois não é uma diferença assim tão grande da Liga 3 para a Liga 2, não é uma diferença assim tão grande, mas ainda há alguma. Há jogadores melhores e com mais experiência na Liga 2, e portanto tu queres dar aos miúdos estímulos mais difíceis, não é? E portanto é muito importante estar ali na Liga 2. A manutenção para mim é fundamental. E depois estou de acordo contigo. Portanto, há ali jogadores que o Henrique Araújo parece-me que anda ali a jogar, porque naquela perspectiva, para mim também não há nenhum. Se calhar podia andar a jogar o Anísio, não é? Se calhar, por exemplo, estamos aqui a falar, podia andar a jogar o Anísio. Se calhar mais valia andar a jogar lá o Anísio do que propriamente andar enterrado no banco para não jogar. Podemos discutir isso. Mas o Henrique acho que aparece numa fase em que está lá, não há mais nenhum, o Benfica precisa de ganhar porque a coisa estava ali apertada, a diferença para a zona de descida ainda não era muito grande. E pronto, e ele aparece ali para safar a coisa. Os clubes grandes, o Benfica, o Sporting, o Porto e o Braga, o Braga ainda não, mas a outro nível tem muito. Isto é quase batota. Eu li aqui há muitos anos, lembro-me de um treinador, já não me lembro qual é que era, da segunda liga, dizia que isto é tudo muito lindo, mas estes clubes chegam a 4 ou 5 jornadas do fim, estão à rasca e começam a meter lá jogadores da equipa principal. Isto não é nada, né? Isto tem reforços inesgotáveis. Chegam ao meio do ano e começam a meter para lá jogadores que nem sequer faziam parte do plantel. Isto é muito injusto também, não é? É verdade. Longe de me estar a dizer bem do Porto. O Porto até acho que dos três grandes até o que usa uma abordagem um bocado diferente, que eu acho que eles desde o início da época, eles metem sempre lá, logo desde o início, tipo trintões logo lá para fazerem fizeram isso. Tiveram, o ano passado acho que foi aquele Castro, com 35 ou 36 anos. Centrais, assim, tiveram sempre outra forma, mas... Eu entendo em certa parte. Primeiro tem que ser alguém que não está para o lugar, um jovem com muito potencial, não é? E depois ter uma voz de comando no balneário e em campo também ajuda os miúdos, não é? Também ajuda. Por exemplo, um central velho e um central novo ajuda muito o novo. Muito, eu acho que sim. Eu não acho isso descabido.
Eu também não, também. Se calhar é uma forma também sei lá, inteligente e pelo menos não estarem sempre descansados, vá, em princípio vão sempre manter na segunda liga e sim, Sim. não andam sempre com os Não, jogadores de e cima depois para tem que ser um baixo. gajo com um determinado perfil, né? Tem que ser gajo que mandam broncas aos putos se for preciso. É quase Sim, ali um Jorge Costa ali o Porto tinha muito essa coisa, né? Aqueles líderes do balneário. Portanto, eu sinceramente eu acho que isso não é nada descabido. Ter ali, porque às vezes com grupos de muita miudagem, já sabes, nós já fomos miúdos, né? yeah, Tu há menos tempo que eu, a coisa descamba um bocadinho e relaxa-se um bocadinho. E às vezes é preciso ter ali um adulto na sala e, portanto, que não é só um treinador. É sim, um sim. par, é alguém que eles viram jogar na Primeira Liga e com uma carreira, portanto, alguém que eles respeitem. Acho que isso também ajuda. Acho que isso também ajuda. Acho que a experiência também. E falar com eles e estar ali todos os dias a treinar com eles e contar-lhes histórias e saber e ajudá-los a gerir as emoções, por exemplo, de não jogar ou das coisas não estarem a correr bem, porque eles já passaram por isso. Sim. É ter quase ser ali tutores, não é? Ser tutores dos miúdos. Eu não acho isso nada descabido. Acho que a malta olha, esses gajos metem jogadores de 20 e tal ou 30 anos. Mas eu por acaso concordo contigo. Eu por acaso não acho que. Eu acho que há uma lógica atrás disso. Yeah. Agora, o que não há lógica se calhar é que tu já nem te lembras. O Benfica este ano, acho que foi este ano ou foi a época passada, foi contratar um gajo ao Tondela, o que é que era? Luan Farias, o que é que é? Ah, Eu já nem sei onde é que esse gajo anda. sim, sim, sim. Um gajo de Isso nem 23, um é que são brasileiro de aquelas 23 ou 24 anos. negociatas, Isso é que é um aquelas disparate, né? negociatas. Isso é que é um disparate completo. Isso não faz zero sentido, né? Por amor de Deus. Pá. É daqueles gajos daqui a 3 anos já estão reformados e É, tudo, isso, se eu isso preciso. é que é Tipo, zero, porque houveram. é um jogador sem estatuto nenhum, que não, zero casa do Benfica, portanto, isso é negociata puro, isso é que não faz sentido nenhum. Eu acho que são, Yeah, são dois yeah, níveis sim, diferentes. Meter um sim. Castro no Porto é uma coisa, meter um Luan no Benfica é outra. Né? Yeah, yeah. Sim, isso é à descarada, não é para tentar Eu disfarçar. acho que o nome dele era assim, Luan, não era Luan Farias, Sim, ou sim, qualquer coisa assim. lançarias uma cena assim. Pá, eu há bocado Mas, disse, eu estou a pensar nisso, eu há bocado disse Yamal, eu troco sempre o nome do gajo. yeah, yeah, o Y com o L, mas é É Lamine Yamal. Yamal. Eu acho que há bocadinho disse lá Yamal, mal. yeah, yeah, Eu yeah. troco sempre o nome do gajo. Eu vi um jogador da formação do Benfica que eu não conseguia dizer o nome. E eu vou dizer agora, tenho 50 hipóteses de acertar. Que eu continuo sem dizer. Sancidino? Ah, Sancidino Era Silva. assim? É, Eu acho que lhe é, chamava Sandicino, era qualquer coisa. Pá, eu trocava sempre o nome do gajo. yeah, yeah, Sancidino. Nem sei onde é que esse homem anda, deve andar pelas Polónias Ou ou assim. Chipros ou coisas assim. Pá. Isso é que ainda joga. Bom, olha, está feito. Queres dizer adeus aqui às pessoas? É pá, Primeiro, não, o olha, que é que achaste? Valeu a pena ou não valeu a pena? valeu, Deixei de falar? foi fixe, deixaste. Epá, eu estava longe de pensar quando pus aqueles comentários no Spotify que há 2 semanas. Já não sei, acho que foi sobre o episódio sobre o Roy Keane e o Bernardo Silva. Acho que sim. Epá, estava longe de achar que ia acabar aqui a falar contigo, mas. E estava a ser um bocado intimidado, sei lá, um gajo está habituado, eu estou habituado a ouvir a caminho do trabalho no Spotify, tipo. Agora estar aqui a falar contigo, vá lá que não foi em direto, mas é uma beca intimidante. Mas foi fixe, gostei da experiência. É isto, falar sobre o Benfica, as coisas, pá, o tempo passa depressa. Já vamos aqui com 1h40 quase. E eu digo já, eu estava com medo que o meu tema nem desse para meia horinha, mas esquece lá Eu isso. falo Até bué, meu, eu tivemos sou que sempre a falar dizer no também, eu teu. falo bué, portanto isto acaba por meia hora nunca é. Meia hora é 1 hora, 1 hora é 1 hora e meia, é sempre assim. Yeah, yeah. Não, mas foi E, fixe. e pronto, olha, obrigado por teres aceitado aqui o desafio. Eu gosto de ir buscando assim pessoas um bocadinho fora da caixa. E quando eu digo fora da caixa, não é que pensem de maneira diferente. Eu não fazia ideia do que é que o Gonçalo vinha para aqui dizer dele. Eu não sabia em quem é que ele tinha Yeah. votado, quem é que ele tinha apoiado, se ele gosta do Mourinho, se ele não gosta do Mourinho. Gonçalo, nós falámos antes sobre isso? Não, não, zero, Zero, zero. bola. Eu vi Ah, vi um comentário interessante do Gonçalo, pareceu-me uma pessoa que sabia pôr as suas ideias, concorda ou não concorda, concorda com umas, não concorda com outras. Achei que podia ser uma conversa interessante e, acima de tudo, fora da caixa, porquê? Porque são nomes que vocês não têm visto, né? Sair um bocadinho daquela rotina do nosso conforto também, de falarmos com pessoas que nós conhecemos e gostamos, mas que para vocês, se calhar, já é um bocadinho mais do mesmo, porque vocês já conhecem mais ou menos as nossas opiniões. Assim, pelo menos têm pessoas novas e caras novas e benfiquistas de sítios diferentes que podem ir conhecendo. E já tivemos o Francisco aqui há uns tempos, e agora temos o Gonçalo, e devemos ter outros que vão deixando comentários que eu vou estando atento e vou vendo. Epá, eu vou dando mais destaque. Eu também vejo os de YouTube, mas vou dando mais destaque aos do Spotify porque
Se calhar é estúpido, mas porque são menos é mais fácil. No YouTube são muito mais, é mais difícil acompanhar tudo e gera-se ali às vezes discussões. No Spotify a coisa é um bocadinho mais reservada, dá para ter um bocadinho mais de atenção. E até porque eu também. Normalmente o pessoal não diz nada no Spotify e portanto eu também gosto. Aquela malta que deixa lá um comentário, eu também gosto de. E normalmente são construtivos, como foram os teus na altura, e portanto eu também gosto de dar assim uma atençãozinha e de agradecer também por ir ouvindo. Pronto, já chega. Gonçalo, diz adeus às pessoas. Eu tive foi dividir eu não sabia, mas os comentários no Spotify, os caracteres são bué limitados, então tive que dividir. Aquilo não está feito para a malta ter ali conversas. Aquilo era tipo, olha, bom para o episódio, não sei o quê, não é para estar ali com grandes conversas, mas aquilo foi um desabafo, tanto tive que mandar a mail para desabafar o resto que queria, mas foi fixe. Foi fixe. Mas olha, não queria te mandar um abraço, obrigadão pela oportunidade, foi fixe bater o Benfica e mandar um abraço à malta e resto boa semana. Força. Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigado a todos por continuar a acompanhar e por deixarem comentários. Espero que tenham gostado. Hoje, se calhar, já sei, vou levar porrada nos comentários da malta que continua ainda a não gostar de mim depois das eleições. Mas é o quê? É a minha opinião. Os defensores do Ronaldo. Exatamente. Gostam, não gostam. Digam aí nos comentários porque é que não gostam e pronto, está tudo bem na mesma. Um abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau. Viva o Benfica. Força.